ar com a KibaCast, a sua parada de cultura pop oriental no coração da liberdade. Eu sou o Raul e hoje, com direção de Rafael Valente, estou aqui com Bianca Sakai. Eu achei que você... Eu achei que você ia titubear falando do nome do Valente, que eu fiquei assim, qual que era o primeiro nome do Valente mesmo? Só chama ele de Valente. Gente, Bianca aqui e hoje estamos com duas convidadas especiais. Vou ler aqui porque eu não quero perder nada da mini bio que eu fiz de vocês. Bom, começar. Ela vem de Belém do Pará, a ilustradora, e lançou recentemente seu primeiro livro, Quase Tudo São Flores. Independente, uma estreia maravilhosa. Ela, Karina Pamplona ou Caripola. Yay! Sou eu. Ai, eu amei. Nossa, que chique, né? A bio feito por outra pessoa. Que legal. E junto com a Caripola, a gente também convidamos outra artista que já publicou uma graphic MSP, a Denise Arraso. Corenstein, que está aqui, inclusive, que está... É meu. Está aqui porque está assinado. Está comigo, que está assinado desde a PocCon, né? Que eu precisava ter pegado, mas eu não peguei. Mas era pra estar aqui, entendeu? Já é por isso que, né? Corenstein aqui foi publicado pela JBC, né? Recentemente. Foi esse ano, né? Que foi esse ano, é o meu lançamento esse ano. E Colher, também, que é independente. Ela também trabalha nas artes do Irmão do Jorel, não é mesmo? Isso. Olha aí. Direto do Rio de Janeiro, Corutone. Oiê! Esqueci de falar, se vocês quiserem dar algum recado, assim, vocês olham pra essa câmera aqui. Tá. Daí o Valente, ele faz, depois a gente edita e tal. Se quiser xingar alguém, aponta. Isso. Tá bom. Faz o dedinho assim, aponta pra essa câmera aqui. Pode deixar. Tá bom. É a câmera do palavrão. E claro, né? Todos os convidados que vêm aqui ganham um presentinho, um singelo presente. Ultimamente tá sendo múltiplos singelos na verdade, presentes. são vários presentes, na verdade, né? Exatamente. Vou encaminhar pra vocês depois. Direção, bota na tela aí que veio. Ai, que fofinho! Bonitinho! Eu amei! Nossa, eu vou pintar a unha só pra ficar igual. Amei! Nossa, que incrível, gente! Meu Deus, é muito eu! Nossa, muito essa eu vida tem energia, realmente. Ai, é muito eu amei! E assim, esse combina extremamente comigo, porque hoje eu tô de óculos escuros, eu queria muito que fosse ressaca, e tá assim, é só por causa de um terçol, tá, gente? Eu não sou um astro, não tô de ressaca, tá? Mas eu amei os presentinhos. Depois eu mando pra vocês que eu vou dizer. Tá bom. Sim, quem fez é o Ricari e ele faz no celular. Ele desenha no celular. Caraca! Meu Deus, gente. Gente. É mágico. A gente fica, poxa. Parabéns. Obrigada, Ricardo. É isso aí. Valeu, Ricari. Inclusive, o link pra vocês conhecerem ele tá na descrição da onde você estiver assistindo. Ou ouvindo. Ou ouvindo. Justo. Eu sempre esqueço que às vezes a gente vira só áudio. Então, pois é. Às vezes não aparece nossa imagenzinha, né? E claro, né? Isso só acontece porque a gente está aqui na KibaStation. Está cansado daquelas mesmas lojinhas de produtos orientais com pouca variedade, nada pra fazer e sem espaço nem pra andar? Então te apresento a KibaStation. Na rua Tomás Gonzaga, número 18, no coração da liberdade. A KibaStation não é só uma loja, é um espaço de entretenimento otaku. Com figures, mangás, card games e tudo o que você ama, a gente sabe. E não para por aí. Só na KibaStation você vai encontrar o seu artista ou produtor de conteúdo favorito criando conteúdo aqui, no Akiba Aquário. Local para jogar card games com seus amigos. E você acha que acabou? Nada disso, amigo. Todo mundo ama isso, eu sei. A KibaStation também é casa de eventos de pequeno e médio porte. Então, deixa de vacilação e venha você também curtir essa nova experiência otaku. É isso aí. Todo episódio, agora eu comecei, tipo, toda vez que ele faz assim, você acha que... Como é que é o texto? Eu sempre esqueço. Você acha que parou por aí? Agora ele tá variando, ele faz aí ele faz Tô pensando em fazer aqui um livro pra mim também, Raul Bullying. Se quiser, me chama pra ilustrar, vou adorar. Por favor, em breve nas melhores livrarias. Ai, gente. Mas vamos começar do começo? Lá atrás, a história de vocês com desenho. Como que foi esse rolê, tipo... quando foi que vocês pensaram assim... Pô, vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com desenho. Como é que foi isso pra vocês duas? Quer começar?
Pode ser. A gente reveza aí. Tá bom, beleza. Eu só comecei a pensar que isso seria uma possibilidade mais recentemente, assim. Tipo, eu cheguei a fazer arquitetura, tentei trabalhar com arquitetura, né? Entrei no mestrado, aí eu saí do mestrado quando eu tava fazendo Quase Tudo São Flores. E aí eu fiquei assim, quer saber? Acho que é isso mesmo, tipo, é isso que eu quero fazer, vou tentar dar uma chance. E fui, assim, mas o desenho sempre esteve presente na minha vida, desde sempre, né? Acho que filho de Maurício de Souza, né? Bons leitores, não tem como não ter essa referência, assim, quando a gente tá crescendo. Mas foi mais recentemente que eu vi que isso poderia ser uma profissão, assim, sabe? E aí também foi tudo de uma vez. Aí eu me mudei pra cá, eu sou de Belém, né? E eu não Isso vi... foi quando que você se mudou pra cá? Então. Foi em dezembro do ano passado. Foi na época da Comic Con. É muito recente. Nossa, bem recente mesmo. Não fez nenhum ano. Não, vai fazer dia 13. Caramba! Vamos fazer uma festa. Vamos sim. Adoro. Peraí, porque a CCXP ano passado foi... Foi final de novembro, né? Você mudou logo depois da Foi. CCXP. Mas você chegou a voltar pra Belém ou você... Já emendou a CCXP e ficou. Não, eu vim na CXP, aí eu fui pro Belém fazer o lançamento do quadrinho, porque eu queria muito fazer lá, porque... Lógico, enfim, né, aí foi minha avó. Nossa, gente, foi assim... É porque, quem não sabe, o meu quadrinho, Quase Tudo São Flores, ele fala muito sobre... reflexões sobre o utilitarismo da vida, assim, sobre o capitalismo, mas principalmente baseado em conversas que eu tive com a minha avó, assim. E ela é uma figura muito importante, assim, na minha vida. Então eu queria muito que tivesse em Belém, né? E aí ela foi, aí todo mundo chorou, assim. Foi muito lindo. Que legal. Dona Celeste. Celeste, né? Aí eu voltei pra São Paulo e eu me mudei de vez. Passagem só de ida, assim. E tô aqui desde então. Caramba. Gente. Aventureira você, hein? Pois é. Não, e foi tipo isso. A partir do momento que eu acreditei que, enfim, né? Sim. Que eu vou dar esse salto de fé, trabalhar com ilustração, desenho. Eu também sou designer de editorial, né? Design de livros, assim. E aí foi de uma vez, assim. Aí tô aqui. A Caripola, eu encontrei com ela muito por acaso. Um dia eu fui na Conrad. Porque veio a Zoe Thorogood lá. E aí eu fui lá gravar um vídeo com ela, a Conrad chamou e tal. Aí eu cheguei lá, eu não conhecia a Conrad, vamos, tal, isso aqui. Era boss fic. Eu tava assim, nossa, estrupiadaço, assim, podre, morta, desgraçado. Aí tava lá, não sei o que, aí eu olho, Caripola, lá no computador. Não, vale, um parênteses, faz uns 5 rolês que eu saio contra a Bianca, assim. É incrível. Ela é onipresente, onisciente. Não, é muito e os rolês muito aleatórios. Tipo, lançamento de um filme. Olha, Bianca. Tipo, sei lá, lá na editora, enfim. Na editora, no lançamento de um livro. Tudo bem que o lançamento do livro era da editora. Era. Mas eu não sabia que era, entendeu? Aí eu cheguei lá, tava a Caripola lá, você lá, eu já nem me surpreendo mais. Eu acho que a gente vai se encontrar eu devo ser uma das pessoas de São Paulo assim que você mais encontra nesse mundo. Com certeza, pode ter certeza. Às vezes a pessoa mora do lado, é mais difícil de encontrar do que encontrar a Bianca na rua. Então fique esperto, se você olhar pro lado. Se você falar 3 vezes o nome dela, se você assoviar. surge. E você, Cora? Bom, eu sou filha de... meu pai é ator e minha mãe é diretora e roteirista. Então eles são do teatro e da TV e tal. E aí, tipo, eu fui aquela criança que cresceu falando, faça o que você goste, faça o que você ama. Hoje em dia, né? Eu aprendi que fazer o que você gosta vai fazer você odiar o que você gosta. Mas, assim, né? Eu sou muito grata aos meus pais, tá? Pais, te amo. Mas, enfim, eu cresci, tipo, sendo muito incentivada a fazer artes em geral, né? E aí, eu sempre soube que era possível. Só que, assim, eu achava que era mais possível. Na minha cabeça, a animação era muito possível. Tipo, muito possível no sentido de ser um trabalho. Quadrinho eu ainda não pensava muito nisso, assim. Então, tipo, animação, já quando eu tava no ensino médio da escola ali, né? Eu já sabia que eu queria... Que faculdade que eu queria fazer, porque tinha matéria de animação, porque ia me dar uma base boa, ia tudo isso, né? Eu fiz faculdade de design.
E foi muito bom porque eu não estudei só animação. Me deu uma bagagem, por exemplo, de design editorial. E eu hoje em dia consigo diagramar meus livros e tal, fazer o rolê mais independente, né? Mas então, tipo, eu já sabia que eu queria trabalhar com animação porque eu sabia que existia, sabe? Então, e porque, tipo, pra mim, quadrinho era basicamente, aqui no Brasil, era só Maurício de Souza. E naquela época, realmente, tipo, dava a entender que era só Maurício de Souza, porque o mercado independente ainda era pouco divulgado, em sua maioria. Quem era divulgado eram os homens, então, tipo, eu nem sabia o que era feito no Brasil, sabe? Mas, assim, desenhar e animação, nossa, era meu sonho. E aí, na faculdade, assim, tipo, eu já comecei desde o primeiro ano de faculdade me meter em audiovisual, assim. Primeiro em motion design, depois entrei em outro estúdio de animação, que não é o Copa. Comecei a trabalhar lá como animadora. Mas eu sempre soube que eu queria ir pra arte da animação, né? E aí, aos poucos, fui migrando. E aí, dentro da faculdade, foi quando eu comecei a fazer trabalhos de quadrinho. E aí, que eu gosto disso, sabe? E ao mesmo tempo também eu comecei a conhecer os quadrinhos europeus, que eu gosto muito, os quadrinhos franco-belga, né? Eu falei assim, eita, que eu acho que... Nossa, esse negócio mexeu com o meu coração, sabe? E aí, tipo, o meu projeto de TCC foi um quadrinho, que é o meu primeiro quadrinho, Zeladores do Tempo, que é um que tá esgotado, infelizmente. E aí, depois daquilo, eu vi, cara, eu sou muito apaixonada por isso, sabe? Tipo, tenho que continuar fazendo isso da minha vida. Paralelamente, também migrei pra arte mesmo, até do Copa Studio, em 2016, isso. E aí, desde então, eu fico conciliando minha vida entre animação e quadrinhos. E é muito bonitinho, porque acho uma reflexão legal de falar, porque nesse processo todo... Até durante a faculdade, e hoje em dia, vendo de fora, né, minha trajetória, assim, eu vejo que o que eu mais amo na vida não é nem o desenho em si, é narrativa, assim. Eu gosto de contar história, e o jeito que atualmente eu sei contar história é desenhando. Então, beleza, eu vou desenhar pra contar as histórias, mas eu amo contar história, então, recentemente comecei a escrever, tipo, quando eu gosto muito de fotografia também. Quando eu fotografo, eu tento contar alguma coisa naquela foto. Enfim, acho que foi essa minha trajetória. E hoje em dia eu tô nessa de tipo, tá, o que eu posso fazer mais com esse meu gosto por narrativa, sabe? Multimídia. Total. Vocês chegaram a comentar sobre o Maurício de Souza, mas olha ali porque eu acho que, ao compor, né? Quem são suas influências no quadrinho? Nossa, no nacional, poxa, a Ilustra Lu, assim, ela é uma pessoa... Tanto pessoa quanto artista, assim, que, cara, eu queria muito contar histórias desse jeito, assim. Quero ser você quando crescer, assim, né? E é legal ela falar da Ilustra Lu também, porque o Laços, que é o Vitor Cafage e a Ilustra... desculpa, eu ouvi Lu Cafage, foi mal. Mas assim, nossa, eu confundi as luzes agora. Vitor Cafage é Ilustra Lu? Não, nossa senhora, pra você ver como minha cabeça funciona, né? Mas, bom, já que eu já comecei falando, então eu vou falar, né? Mas da Lu Cafage e o Vitor Cafage, né, que fizeram Laços. Então, o Laços também foi uma das coisas que eu vi, tipo, é possível trabalhar com quadrinho no Brasil, né? Então, mas a Ilustra Lu também eu sou muito fã. E é muito legal, porque, tipo, eu tô até com um caderno aqui, que é um caderno de estudos, e que logo na primeira página eu escrevo um negócio do tipo, não se importa sair coisa feia aqui, por causa da Ilustra Lu. Porque lá em Manaus, a gente fez um evento e a Ilustra Lu tava lá, e ela tinha um caderno que era justamente caderno de coisa feia. Não sei, lógico que quando você abria aquilo não tinha nada feio, né? Porque a Ilustra Lu desenhando ali. Mas aquilo foi muito impactante pra mim. E tipo, cara, porque normalmente a gente que é artista, não sei se você também pensa assim, mas o nosso sketchbook tem que ser perfeito, né? Porque é aquele que você vai mostrar pro outro, não sei o quê. E com isso, eu meio que deixei de desenhar, né? Porque com medo do feio, né? Então foi muito importante a conversa que eu tive com a Ilustra Lu em Manaus também, ver o caderno dela, e tipo, caraca, eu quero estudar que nem ela tá estudando, sabe? Sim. Porque... E eu falei pra ela, cara, é impressionante. O seu desenho é foda, sempre foi foda, mas é impressionante o quanto você evoluiu desde que eu comecei a ver que você tava postando o que você tava desenhando, sabe? Eu acho também que, tipo, ela desenvolve... Na minha cabeça, né? Quando eu vejo as coisas dela, eu sinto que ela faz muito uma pesquisa, assim, sobre si, sabe? Tipo... Eu sinto, até nessa nova série, a Regi Exibida, que ela tá publicando, assim, que é muito, tipo, qual é a forma que eu quero me expressar, assim. E quando tu falou, né, sobre o sketchbook, essa perfeição que tem, né, eu acho que tira um pouco o rolê do fazer quadrinhos também, né, porque a gente precisa ensaiar e o sketchbook é esse... É um ensaio, esse momento é o ensaio
do desenho, né? Que, sei lá, na música tem um ensaio antes do show, né? No teatro tem ensaio também. Pode crer, e aí pode eu crer. acho que nos quadrinhos e no desenho é o sketchbook, né? O espaço que tu tem que ser livre ali pra criar, enfim. E é nele também que tu descobre os temas que tu quer trabalhar, o que tu quer pesquisar, assim, né? Eu gostei dessa analogia com ensaio. Nossa, É muito não tinha isso, pensado né? nisso também. Achei bem legal. É uma coisa que eu fico Gente, assim... sketchbook de artista é a coisa mais legal que tem de folhear. Eu vejo, tipo assim, eu vejo um toque sketchbook e falo assim, pô, deixa eu dar uma olhada. Ai, a pessoa fica tipo assim, parece que, meu Deus, eu tô pegando ali o negócio. Não, É íntimo, às vezes é muito então. íntimo. gente, tem uma história que aconteceu no FIC que chegou uma menina, ela tava tipo, ai, nossa, eu trouxe meu sketchbook aqui, tu pode desenhar? Eu falei, tá, eu desenhei, né? Ela tava pedindo pra várias pessoas. Aí depois, eu falei, posso ver? Eu não lembro, acho que foi meio assim, né? Eu posso ver? Aí eu comecei a folhear, aí tinha, tipo, anotações muito íntimas. Tipo assim, sei lá, hoje eu tô triste porque eu consegui. Aí eu, tipo, só fechei assim. Aí parece que tu vê a pessoa nua, assim, sabe? Tipo, não quero. Não quero te constranger. Ela quis fazer, acho que ela queria fazer um diário ilustrado, assim, tipo, literalmente ilustrado. Não tem diário, vai escrever aí meu diário, né? Desenha meu diário aí mesmo, vai. Sim. Eu acho que é porque também, tipo, em rede social, meio que tem uma curadoria do que tu quer mostrar, né? Sim, sobre as total, coisas que tu faz, total. assim. Mas voltando da coisa de influência, não é porque ela tá aqui, assim, mas o trabalho dela, o livro dela, né, o Quase Tudo São Flores, eu sempre cito pras pessoas o quanto esse quadrinho mexeu comigo, assim. E eu falei pra ela, assim, tipo, pra mim é um dos melhores quadrinhos, assim, tipo, do ano passado. Só não digo melhor porque eu não lembro dos outros, assim, acho um pouco injusto com os outros. Acho que dá até pra falar, se você não lembrou dos outros, mas o dela foi marcante. Exato, Isso já é um sinal. O dela me marcou muito, assim. Eu lembro que eu li, eu tava aqui em São Paulo indo pro Rio de Janeiro. Eu li, tipo, no ônibus, assim. Eu cheguei no Copa, né, tipo, falando, eu tava com esse quadrinho na mão, assim, só falando pra todo mundo, assim, desse quadrinho, falando, cara, esse quadrinho é muito bom, não sei o quê. E eu acho interessante que ela falou da avó dela e tal, eu não cresci com vó. Então, pra mim, me tocou de outras formas, sabe? Porque eu não tenho essa relação com vó. Gostaria muito de ter, mas não tive, né? Mas, assim, eu acho incrível. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, sempre quando me falam de quadrinistas, sabe, eu cito ela, assim, mesmo que ela nem sabe. Não é porque ela tá aqui, juro. Se você me conhece, você sabe que eu já falei dessa mulher em alguma vez, sabe? Mas eu gosto muito do trabalho dela, sabe? Então queria só falar aqui que realmente hoje em dia, assim, ela é uma das pessoas que eu gosto de usar como influência, sabe? Ai, tô emocionada. Tô com vergonha agora. Olha, essa má influência já aqui ó, do lado, assim, tão pertinho, olha só. Ai, que lindo. Muito bom. Não, Quase Tudo São Flores. A gente vai falar um pouco sobre as obras de vocês e tal, mas normalmente Quase Tudo é muito bom. É muito bom. Muito bom. Gente, e quando que foi que vocês falaram assim... É que o seu foi TCC, né? Você já falou. Eu falei assim... O primeiro quadrinho, né? Pior que não foi meu primeiro quadrinho, foi meu primeiro quadrinho que eu publiquei. Qual que foi o primeiro? Então, durante a faculdade eu tive uma matéria de quadrinhos. E aí a gente tinha exercícios eu não conto, né? Mas eu tive que fazer um quadrinho de, acho que era 16 páginas, uma coisa assim. Eu sei que é pequeno, mas ele foi um aprendizado, Mas sabe? é um quadrinho, pô, 16 páginas, sim. E eu nunca publiquei ele, eu tenho ele em casa, uma edição de uma tiragem, né? Acho que foram 2 tiragens, porque uma eu tive que entregar pro professor, né, na época. E que se chama Era Uma Vez Rio. Que eu peguei 4 histórias dessas de princesa, Irmãos Grimm, essas coisas, e fui linkando uma na outra, se passando no Rio de Janeiro no tempo atual. Naquela época. E era o ano que teve as passeatas, então, tipo, eu fui linkando, tipo... Só que era uma coisa bem... Assim, eu gosto muito desse quadrinho. O desenho não é dos melhores, logicamente, porque eu espero ter evoluído nesse tempão, né? Que acho que foi, sei lá, 2013, 14, uma coisa assim. Mas começa, tipo, com a... Era o morro da... Porque tem um morro no Rio de Janeiro que é o Chapéu Mangueira. Então, tipo, eu usei esse pra ser o cenário da Chapeuzinho Vermelho, que era, tipo, a avó dela era a traficante do morro do Chapéu Mangueira. E aí, a avó chega e fala assim, toma aqui, Chapeuzinho, vai levar não sei o que pra não sei o que, sabe? Aí, tipo, aparecia o lobo era, tipo, um policial, sabe? Era umas coisas assim. Caraca. E o que ela levava era, tipo, uma semente, assim, que depois via era semente do João Pé de Feijão, só que era o João Pé de maconha. Aí a maconha crescia. Aí por que você explica isso? Pelo amor de Deus, olha isso, é muito bom. Porque o mundo não tá vendo essa história. Então, exemplar só agora, pelo amor de Deus. Um exemplar. Mas assim, esse foi meu primeiro quadrinho, assim. Aí, tipo, depois do João e o Pé de Maconha, linkava com...
linkava com Pequena Sereia, porque ele tem lá no Rio de Janeiro tinha antigamente um bar que era o Bar Rampa, eu acho, se não me engano, que ficava na Baía de Guanabara. E assim, tinha um bar, um lugar de festa e tal, que dava pra Bahia. E assim, não tinha proteção nenhuma. E eu imagino quanto de gente bêbada já deve ter caído ali. E aí, tipo, na Pequena Sereia, tipo, era uma mulher que bebia, que era amiga desse João e o Pé de Maconha. Ela bebia demais e ela caía lá. E ela tinha uma voz muito bonita, ela cantava e tal. Quando ela caía, por causa da toxicidade da Baía de Guanabara, ela ganhava um rabo de sereia. E aí, nisso, a dona da festa, pra, tipo, encobertar as coisas que estavam acontecendo ali, que é a Úrsula, ela dava um remédio que voltava ela ao normal, só que ela perdia a voz. E aí, nisso, linkava isso com a última história que era Bela e a Fera. Que aí, tipo, o Fera era o governador do Rio de Janeiro e tal. Ele queria bater em todo mundo. Só que aí uma manifestante que tava ali, que era Bela, faz os olhos dele brilharem. Aí ele vira um cara mais bacana. E aí ele vai lá, tenta mudar as coisas. E no final ele resolve acabar com o tráfico de drogas, o que irrita a vovó da primeira história, entendeu? Vai linkando uma história. Não, é uma viagem meio doida, assim, né? Deu uma louca, nós Eu sei que você quer ler isso. Por favor, peça. Alô, Prefeitura do Rio, vão apoiar. Mas eu viajei bastante nessa história. E foi pra faculdade, né? Esse foi um trabalho acadêmico que eu fiz, né? Bom que o professor era bem legal, assim. Beijo, André. Mas tu sente quando tu tá fazendo uma história e tu solta um risinho, aí tu sente que tu tá indo pro caminho certo? Cara, eu amo quando isso acontece. E, tipo, eu faço tirinha de humor, assim, em geral. Eu acho que eu tenho que achar graça, né? Minimamente, né? Então, tipo, nossa, é muito bom quando isso acontece. E eu lembro que, tipo, é muito doido essas coisas de processo de trabalho. Não sei se você tem isso. Porque, assim, eu tinha que criar um trabalho pra essa matéria de faculdade. E aí, só que eu não tinha ideia boa. E eu tava, sei lá, sentada no chão do quarto. Sabe, tipo, triste, desanimada, falando, caraca, tem um prazo, não sei o que. Eu olhei pro lado e vi um livro que eu tinha dos irmãos Grimm. E eu, é isso? E eu falei assim, vou linkar com... Eu comecei a ter as ideias, cara. E assim, tinha mais ideia. Tinha ideia brincando com um patinho feio. Então, tipo, eu fui imaginando tudo pra ter um volume 2, sabe? Um volume 3, depois de brincar com tudo e Rio de Janeiro. Mas 16 assim... páginas ficou pouco mesmo. 16 páginas ficou pouco. Pois é, mas esse foi meu primeiro quadrinho. Tem que publicar. Aí aproveita e já faz um de, sei lá, tipo, 64 páginas, já coloca as outras histórias junto. Bota o patinho. O patinho, né? Pode crer. Aham. Pô, perdendo um chinelinho na Perdendo praia. uma havaianinha. Pô, maravilhoso. Perdendo uma baiana. Uma havaianinha. Aquela que é azulzinha, azul e branco, Azul, sabe? A clássica. Nossa, Melhor sim. Havaiana. Eu chutei. E você, Caricó, ou como foi o seu primeiro quadrinho? O meu primeiro quadrinho foi o Quase Tudo São Flores, assim. Que eu Da publiquei. vida, assim? A pessoa já começou o quê? Chutando Caraca, bicho. entendeu? Não, eu acho que é porque a minha trajetória, assim, ela foi muito de tipo, quero fazer isso, mas eu, fiz 5 anos numa graduação, eu tenho que seguir essa carreira. Então, tipo, acho que todo mundo que já passou por mudar de carreira sabe que tem, tipo, tu fica com o psicológico meio abalado, assim, do tipo, pô, eu tenho que acreditar nisso, né, pra eu estar fazendo e tal. E aí... Mas aí eu já tinha, tipo, feito as pazes mesmo, que eu não queria trabalhar com arquitetura, que me dava muita ansiedade, assim, nossa, era terrível. Aí eu já tava trabalhando como designer de livros em Belém. Eu era ilustradora, na verdade, numa editora. E aí... eu me inscrevi na Comic Con. Assim, tipo assim, eu tenho uma ideia, eu ia primeiro lançar como musinha, assim. Você não tinha ainda o quadrinho pronto quando você se inscreveu pra CSP? Não. Mulher. Gente do céu. Mulher. Foi uma loucura. Caraca. Gente, foi... Ai, foi pernas malucas. Gente, sério, eu não tinha. Aí eu abri o Catarse. Sei lá, acho que quando eu abri eu tinha 3 páginas, gente. Meu Deus. E aí eu falei, não, mas tipo, vou escrever aqui e fazer dar certo. Aí eu pedi demissão. Juro. Aí eu falei, vou. Agora nada. Ou é tudo ou nada. Como é? Não sei. Agora tudo. Sei lá. Ou vai ou racha. E aí eu, comecei, aí eu me dediquei no quadrinho, assim, pra lançar a tempo, gente. Foi uma correria, viu? Gente! Mas eu sempre tive, tipo, cadernos em que tinha algumas narrativas, algumas reflexões, assim, né? Eu gosto muito do autobiográfico, assim. Uhum.
Mas depois que eu lancei um autobiográfico, eu fiquei assim, nossa, tu se sente muito exposto, assim, né? Tipo, caramba. Tipo, as pessoas sabem o nome da vovó, sabe? Aí eu já chamando ela pro Celeste. E aí eu fico, nossa, quero nos próximos, assim, tentar brincar com personagens, assim, mais e tal. Se bem que até o autobiográfico tem uma autoficção ali, né? Porque, tipo, as coisas não acontecem exatamente. E como eu tô até a pensando. ficção tem muito autobiográfico. também. Ó, é verdade. Tudo influencia, né, gente? Sim, Toda a total. nossa bagagem, né? Eu como se eu fosse quadrinho. Toda a nossa bagagem no meu quadrinho, né? Tipo... Mas, mina, que doideira aí. Foi tipo... Nossa! Gente, Eu acho porque assim, lendo o quadrinho, né, eu penso, não, ela parou, eu tempão, fez esse trabalho com calma, sabe? Não, mas assim, a história, eu tinha um rascunho desde 2021, assim. Tipo, eu ia lançar... Primeiro eu ia lançar como tirinha, assim, tipo webcomic. Aí depois eu pensei, não, dá pra fazer um zine, né? Porque, tipo, eu gosto muito de publicação impressa. crescer. Aí Fazer uma tirinha, né? Vai dar um zine. E se for um longa-metragem com... Não, e quando eu passei na Comic Con, tipo, eu ainda não tinha linkado as coisas assim, né, de como eu queria contar essa história direito. Tipo, tinha muitas pontas soltas, assim. E aí eu lembro o momento de eureka, assim, igual quando tu viu o livro dos Irmãos Greens, assim. Tipo... Cara, eu acho que todas essas reflexões que eu tô tendo aqui, a minha avó já teve, olha, há muito tempo. Aí eu tentei lembrar de conversas com ela, e eu fui pro interior onde ela mora, né, fiquei lá uma semana, assim, e aí eu fiquei, caramba, não é isso. Aí eu acho também que, assim como a gente dá uma risadinha e acha que tá no caminho certo... Você deu uma choradinha. Quando a gente se emociona, assim, do tipo, pô, cara, que massa, assim, tipo, eu quero homenagear a vovó, e é isso, e... Aí tu sente teu coração, assim, preenchido, assim, é isso, eu tô no caminho certo. Aí eu... Você lembra quando você abriu o Catarse? Data, mais ou menos? Acho que foi em setembro. 3 meses? 2 meses? Foi final de agosto, início de setembro, acho. Jesus! Gente, foi. Fazer um catarse é muito cansativo. Gente, a menina foi. tava fazendo um catarse fazendo o quadrinho, né? Não, mas sabe o que foi louco? Gente, sério, eu acho E que... ela ainda tava, com certeza, tá planejando a mudança dela pra São Paulo? Não, eu planejei depois, assim. Você planejou em quantos dias a como mudança? assim? Eu fui em outubro e novembro. Gente, sério, foi tudo Não é assim. possível, velho. Como? O catarse quadrinho, mudança. Você se alimentava? Você dormia? Foi um período bem cansativo. Realmente teve alguns danos psicológicos depois. Mas, cara, eu acho que só deu tudo. Gente, sério, foi tudo, tipo, cronometrado, assim, porque o Catarse eu bati em menos de 24 horas, assim. Caraca. Então, tipo, eu não me preocupei com, tipo, fazer campanha, assim. Quer dizer, tava lá, né, mas... Pô, mas que foda. Cara, mas tipo, foi surreal, porque... Gente, é muito difícil fazer catarse. É muito difícil. Olha, eu queria até deixar aqui uma mensagem que é, tipo, eu admiro todo mundo que abre financiamento coletivo pra fazer uma publicação independente. Porque é muito desgastante, é difícil. Sim. E, tipo, é porque tu acredita tanto naquela ideia que tu quer pôr ela no mundo de qualquer jeito, assim, né? Tipo, porque, enfim, né? Tem todo o mercado editorial pra, tipo, tu ser encontrado, assim, e, tipo, apresentar e a tua ideia, enfim, ser publicada. É um caminho muito maior, né? E às vezes tu quer que ela esteja no mundo logo. E aí... Nossa, mas foi que foda por isso. Mas, tipo, realmente foi... O universo te ajudou, então, né? Caramba. Foi, Tipo, gente. E eu não tô desmerecendo, não, mas assim, que bom que o universo chegou e falou assim: não, alguma coisa eu tenho que facilitar pra essa menina. Eu vou então fazer ela bater a meta pra ela não precisar se preocupar com propaganda de catarse, sabe? Gente, eu sei que isso não vai acontecer outra vez. Tipo assim, Ai, próxima Mas, campanha cara. dela a gente vai apoiar. Sério, eu vou estar rica. E eu vou apoiar aquilo tudo, hein? Vai bater em 1 hora só pra eu ver. Cara, mas, nossa, é muito desgastante, nossa. Muito, caramba. E é incrível ver essa história que a pessoa coloca todo o coração, né, toda a vontade em algo e acontece. É. Eu queria saber como que a sua família e amigos reagiram, né? Porque em setembro você abre o catálogo. Não, você vai pra CCXP em dezembro. Vamos fazer além do tempo. Você vai pra CCXP em dezembro, aí você volta pra fazer o lançamento e fala, vou pra São Paulo. Foi, gente. E aí? Não, eu acho que... Assim, meus pais, agora que eles estão entendendo, assim, né, o que é quadrinho Quase e tal, um ano que ela se ilustração. mudou, né?
A mamãe até fala assim, às vezes eu não sei direito dizer o que tu faz, assim. Aí eu fico, acho que faz parte, né? Mas eu acho que eu só consegui por causa de amigos, assim, e da família, né? Porque, tipo, cara, eu falava todo dia, gente, eu vou abrir um Catarse e tal, não sei o quê. Eu tô falando discretamente, a Bianca tem. A Bianca discretamente. Eu ainda peguei um papelzinho e fui jogar no Valente. O que aconteceu? Tanto lugar pra bater, bateu no cabo da câmera e não chegou nele. Eu, puta que pariu. O Valente tá sem a tela aqui no fundo. É coisa de cabo, eu acho. No intervalo a gente resolve. A gente tá quase lá. Então, Tá. Enfim, pois desculpa. E aí eu falava sempre do Catarse, assim, tipo, eu abri em setembro, mas tipo, eu tava falando desde julho, assim, Mas sei vamos lá. explicar pros pais o que é um Catarse. É difícil. Ei, mas todos, eles estavam lá divulgando, assim, ativamente. Vamos lá. Aí foi bom, assim. Eu acho que também. Eu sinto que, tipo, no norte tem essa. Acho que qualquer lugar, assim, mas eu sinto que. Eu senti isso especificamente porque, tipo. A cena de quadrinhos é bem menor, assim, né? Então, tipo, acho que a conquista de um é a conquista de todos, assim. Então, tipo, acho que tava todo mundo meio que Essa união, engajado, por exemplo, eu assim. não vejo aqui no Sudeste, Nossa. sabe? Tipo, com a galera do Sudeste. Por exemplo, sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não me apoiou, sabe? Tipo, Nossa! não no sentido de não me apoiar. Mágoa do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não, mas assim, é porque eu entendo o que você tá falando, porque tem toda uma questão de identidade também, sabe? E que eu acho muito bonito, por exemplo, Norte em Quadrinhos. Eu já ia então. falar, cara, Eu acho muito foda isso. nossa, sabe? tipo, a Sam, eu acho que eu nunca tinha visto a Sam, ela tava lá divulgando, Sim, assim. isso é muito maneiro. O Norte A em Thay Quadrinhos, pra quem não sabe, é tipo uma iniciativa da Samela, né? De juntar os quadrinistas que são da região norte, né? E, enfim, divulgar e tal. Pô, na CCXP do ano passado, retrasado, ela fez um papelzinho, distribuir pra todo mundo, mostrando quais são os quadrinistas que são do norte. Sim. E tal, pra você lá conhecer, qual mesa que ficava, tal, entendeu? Não, gente, e tipo, é muito importante, porque, cara, é difícil entrar nesses espaços. Muito difícil, assim, tipo, tu poder estar lendo quadrinho, outras pessoas que fizeram review, assim, cara, pra mim é muito fora da curva, assim, tipo, eu não imaginava que a história ia chegar, assim, pra outras pessoas e tal, tipo. Então, ainda mais uma história tão pessoal, assim, que ainda, enfim, fala, apesar de ser mais universal, assim, tipo, eu só consegui contar essa história porque eu tive a vivência que eu tive na cidade que eu nasci, enfim, né? E... Enfim, eu acho que é isso mesmo, tipo, nossos quadrinhos fazem um trabalho incrível pra divulgar o trabalho dos quadrinistas nortistas, assim. E o Rio em Quadrinhos? Em quadrinhos. Tô esperando até agora. Não, mas o Rio de Janeiro tá até sem um evento É verdade, não tem grande, mais. assim, de quadrinhos, sabe? E já teve uma época que foi o Rio Comic Con, não era? Teve. Foi há muitos anos. Eu tava no acho que meu último ano de escola e depois do meu primeiro ano de faculdade, foi uma coisa assim, foi na passagem mais ou menos. E foi muito legal, teve exposição, tipo, de original, de, sei lá, tudo bem, Milo Manara, assim, sabe? Mas assim, eles traziam muita... Era um evento bacana, sabe? E, pô, ficava na Leopoldina, na estação Leopoldina, que é um edifício, assim, né? Que, tipo, foi já estação de trem, assim, muito lindo. Então tem umas coisas meio de ar. Hoje em dia deve estar acabado ali, sabe? Mas... porque nada mais acontece ali, mas era muito legal, sabe? Eu, tipo, imagina eu, adolescentinha, assim, tipo, eu levei meu pai, eu e ele, a gente entrou na exposição de originais do Milo Manara, e eu, tipo, meu Deus do céu, que eu tô falando aqui com meu pai. Meu Deus! Mas, assim, depois disso, tipo... Assim, não teve... Tiveram alguns movimentos, assim, eu sei que, tipo, o Rafa Pinheiro, por exemplo, tentou levantar um pouco a galera, assim, mas eu sinto que a galera é muito espalhada, não tem uma coisa da galera se unir, sabe? Mas é aquilo, tipo, a gente tá no Sudeste também, tipo... Como tudo acontece no Sudeste, a gente meio que não vê uma necessidade... Assim, é uma crítica, uma autocrítica que eu faço, sabe? A gente meio que não vê uma necessidade. Vocês têm que, tipo, subir 15 mil degraus com obstáculo, com, sei lá, sabe? Coisas acontecendo e... Equilibrando 7 milhões de pratos. 7 milhões de pratos. E é aquilo, você se mudando pra São Paulo, fazendo um catarse, então. fazendo um livro, não sei o que. Tipo, é isso, sabe? É Então, um esforço muito maior. é um esforço muito grande, sabe? E ainda por cima você é mulher, o que é mais um esforço também, sabe? Então, tipo... E aí é aquilo, você tá ali no Rio de Janeiro, que é do lado de São Paulo, quando eu morava no Rio de Janeiro ainda. Se tinha um evento aqui em São Paulo, eu pegava um ônibus em 8 horas, 6 horas, estava aqui, sabe? Cara, sim. Então, tipo, eu lembro que o primeiro evento que eu fui como público foi o Ladies Comics, que teve na Quanta.
E eu fui, tipo, com, sei lá, uns zeladorzinhos, assim, tipo, sei lá, peguei uns 15 zeladores, levei, eu nem tava expondo, mas me arranjaram um canto ali. E, tipo, eu já tinha tirinhas, eu já fazia tirinha na época, levei meu caderno de tirinha, expus ali, e foi isso, tipo, meu primeiro evento, assim, foi porque eu peguei um ônibus e vim, sabe? Tipo, peguei um hostel qualquer nojento lá e vim, sabe? Então... Não, mas exige um planejamento, assim, galera que é do norte vem pro Comic Con, por exemplo. Cara, tu tem que pesquisar passagem, olha, muito tempo antes. Aí, quando tu consegue uma passagem boa, é em torno de R$1.000, assim, aí tem hospedagem, aí tem transporte, tipo, é uma cidade cara, assim, pra viver, né? Pra existir, e pra respirar. A gente paga aqui. Até o Manda Pizza, que é um coletivo do Luiz com a Rai, tem uma tirinha que é: tu pisa fora de casa em São Paulo e já gastou menos de R$150. Sim. E aí, tipo, às vezes tu vem pra ocupar os espaços mesmo, porque, tipo, lucro, assim, não tem, assim, feira. E aí é complicado mesmo, tipo, tem uma disparidade, assim, gigantesca. A desvantagem. E é muito ruim, assim, isso é uma coisa que eu tenho refletido muito, assim. É muito ruim você pensar que você é, entre aspas, assim, pra quem está ouvindo, porque eu estou fazendo com as mãos, né? Entre aspas, você ter que se mudar para São Paulo. Do tipo, eu fiz 4 anos agora em outubro aqui em São Paulo, né? E eu vim pra morar com a minha atual ex. Não é atual, é ex, né? Porque ela é minha... Era atual na época. Exatamente. Agora. E aí, tipo, as pessoas me perguntaram, você vai voltar pro Rio e tal, não sei o que. Eu falo, cara, não, porque... as oportunidades estão aqui. Beleza, o meu estúdio fica no Rio, o estúdio que eu trabalho em animação. Mas eu trabalho remoto, não tem problema. Agora, a minha vida como quadrinista, cara, tá aqui em São Paulo. E, assim, eu queria morar no mato, eu queria ter natureza. Sim. Eu fico, tipo, pra ir na natureza, eu ando 10 minutos pra ir numa praça. Porque eu preciso ver árvore. Basicamente isso. Então, assim, eu às vezes fico meio triste de ter que... Assim, eu gosto de São Paulo, não tô falando que eu não gosto. Hoje em dia eu aprendi a gostar muito, eu tô com uma relação boa, assim. Mas, assim, é triste você pensar que você é obrigado a morar aqui pra conseguir ter um mínimo de um sucesso, de começar na área de arranjar espaço, de cavar teu lugar ali, sabe? Isso, às vezes, tipo, é um pouco frustrante, sabe? Porque, tipo, é aquilo... E aí foi muito legal quando esse ano, por exemplo, eu fui em Manaus, sabe? No evento de Manaus. Cara, foi tão gostoso ali, sabe? Tipo, era um lugar que eu nunca tinha ido antes, num público que eu nunca tinha me visto antes, e eu apresentando meu trabalho ali pras pessoas, e as pessoas trocando comigo, tanto os artistas quanto o público. E isso tinha que ter mais, tinha que ter, sei lá, uma Comic Con, uma CCXP, né? Em cada, sei lá, pelo menos região brasileira, sabe? E justamente para, por exemplo, tendo no norte, os artistas do sudeste sentirem na pele o que é você pagar mais de R$1.000 numa passagem gente, sim. E ter que, tipo, chorar por um lucro, sabe? Então, não sei, eu fico, tipo, às vezes refletindo muito sobre isso, do tipo, você ter que vir pra São Paulo, sabe? E olha que eu tô falando isso de um lugar super privilegiado de ser carioca, sabe? De estar a 6 horas daqui de São Paulo, sabe? Mas, enfim, tem toda essa questão, assim, sabe? Mas eu aprendi a gostar de São Paulo, tá, gente? Amantes de São Paulo, não me batam, sabe? É que, querendo ou não... A culpa não é de São Paulo. Eu acho que é de todo um... É todo o sistema que se estabeleceu, né? Aqui no país, né? Enfim, eu acho que olhando de fora, parece ser até absurdo. Porque você pensa que você mora num país de tamanho continental, onde cada estado... tem seu dialeto, sua cultura, tem coisas diferentes e tudo envolvido. Só que pra você poder demonstrar isso, você tem que ir pra um lugar só. Sabe? É absurdo isso, cara. E é um lugar, parando pra pensar nisso que você falou, é um lugar que, por mais que tenha sua cultura também, como tem muita gente de fora que veio pra cá, hoje em dia eu sinto que São Paulo, culturalmente pensando, assim, de hábitos e etc., tá bem uniformizado. Porque, assim, quando você vai pra Manaus, por exemplo, você realmente tem um choque de cultura ali, sabe? Aqui em São Paulo você não tem tanto isso, porque é meio que, tipo, virou uma coisa muito miscigenada ali, muito cheia de coisa. Então, quão incrível seria se, tipo, tivesse realmente eventos onde tivesse uma troca cultural muito grande, sabe? Isso seria muito legal. Esse é, acho que um grande conflito interno meu de, tipo, ter vindo pra cá, assim, porque eu ainda fico nessa dicotomia, assim, se eu gosto mesmo da cidade e tal. E eu acho louco pensar o espaço que a gente mora, assim, porque ele influencia
em quem a gente é, na nossa existência e no que a gente vai fazer e na nossa arte, assim, sabe? Eu tô curiosa pra saber o que eu vou fazer daqui a um tempo, assim, depois de morar, sei lá, alguns anos aqui. Mas eu também vejo também que eu queria muito encontrar o meio termo, assim, sabe? Sim. Porque, tipo, cara, eu sinto muita falta de poder ver um horizonte. Assim, tipo, um rio tão largo que tu não consegue ver o outro lado, nossa, sabe? Tipo, cara... Isso eu só fui ver em Manaus, mesmo. E a gente dá uma sensação de, tipo, existe algo além de ti, assim. E aqui meio que é, tipo, tudo prédios, assim, tu só vê, sei lá, teu próprio reflexo. Aí tu fica, nossa... É que eu acho que você nasceu aqui também, né, Raul? A gente que mora aqui... A gente não sente tanto essas coisas, né? Porque a gente nasceu, a gente tá acostumado com esse ritmo e tal, não sei o quê. Teve uma vez que eu fui eu fiquei um mês viajando no Nordeste, assim, tipo, vários estados, né? E, tipo assim, vendo pouco, né? Enfim, bem menos... E eu fui praia, não fui nem cidade, assim, né? Fui bem praia mesmo, assim, tal, catei carro e fui indo. Aí eu, tipo, e tinha vez que assim, nossa, não usei calça, não botei tênis, sabe? Era direto, assim, chinelo, tipo, vida ciclone, entendeu? Eu fiquei até pensando assim, nossa, tudo que eu tenho em São Paulo, se eu morasse aqui, eu não precisava nem de metade das coisas que eu tenho lá. De roupa, de cacareco, de brinco, de não sei o que, né? Porque a gente acaba, né, enfrentando nessa vida. E aí quando eu voltei pra cá, né, quando eu botei o pé em Congonhas, eu fiquei assim, meu... Alguma coisa que cara, não tem. Aí eu fiquei assim, o que tá me incomodando? Eu comecei a ficar meio assim, né? Aí tá, voltei pra minha casa, fui da casa da minha mãe, que era na Zona Leste, cruzar a cidade e tal. Peguei trânsito, né? Eu juro, eu parei o carro assim no trânsito. Eu comecei a chorar de desespero. E eu fiquei assim, quando a gente tá muito tempo aqui, a gente acostuma com isso, a gente não sente, mas aqui é uma cidade muito estressante. É. Além de todas as coisas, né, de cultura e tal, não sei o que. Por exemplo, você vai fazer um prato típico de São Paulo. Virada paulista, que é tipo um prato mineiro adaptado, entendeu? Sei lá. Aí pensa, tipo, massa, pizza, tudo é italiano. É um prato meio até que português, né? Porque veio daquela galera que desbravava os matos lá, que, enfim, não vou entrar muito no final, mas que eles faziam aquela comida que tinha com o que eles tinham ali, entendeu? Então não é um prato paulista, porque ele passava por toda a mata ali. Tem o cuscuz paulista, né? Eu estava na cabeça, mas... O pior é que eu gostei. Ah, não, eu gosto. Eu gostei. Gente, ai, não, mas comi assim, uma vez, não deu pra mim. Mas é porque, tipo, comparar com o cuscuz nordestino, por exemplo, não tem como, porque assim, são dois pratos diferentes, eu acho, sabe? Mas assim, eu prefiro o cuscuz nordestino, mas o cuscuz paulista... Não, mas vocês pensam, ai, nossa, que vontade de comer um cuscuz paulista hoje. Não, ninguém pensa nisso. Não. É só tipo, tem aí, eu vou comer. Nossa, Tá. um salgadinho gostoso. Assim. Pegar um cuscuz. Eu gosto de sardinha, gosto de ovo, gosto de tomate, gosto de Falta tudo. você, que eu gosto a esse ponto de falar. Olha só. Nossa, que saudade de comer um cuscuz. Sério, porque eu conheço muito, é algo de comfort food. Ah, Eu acho que também, talvez, se eu não tivesse esse comfort food, não sentiria saudade, mas eu sinto sim. então aí... É afetivo. É afetivo. Mas eu acho que são duas coisas completamente diferentes, como vocês citaram. Seria a mesma coisa, pô, a farinha de milho seria uma coisa de fubá e alguma coisa frita com a farinha de milho. Devia ter diferentes. outro nome. Se não fosse cuscuz paulista, Não teria... porque as pessoas não associariam cuscuz, entendeu? Com cuscuz original mesmo, Se fosse entendeu? uma torta salgada, sei lá. Qualquer coisa assim. É muito mais pra isso. Sim. É mais isso mesmo. E no Rio a gente ainda tem, tipo... Não a gente, é porque, tipo, no Rio a gente chama aquele doce branquinho com um coquinho em cima, feito de tapioca, de cuscuz. Então, tipo, eu demorei muito pra... cuscuz doce, assim. Só que assim, a gente chama só de cuscuz. E aí, tipo, quando eu falei, eu tava agora em Paraty, né, pra Flip, e lá tem os carrinhos de doce, assim, sempre quando eu vou... Eu amo cuscuz, só que é doce. E aí, agora tem que falar, né? Tem que e aí, especificar. e eu tava, tipo, com a minha namorada de Recife, né? E aí eu cheguei e falei assim, quero cuscuz. Ela ficou olhando assim. Aquele ali. Aí, tipo, deu uma bugada. E eu até perguntei pro cara, vocês estão chamando isso de cuscuz? Ele, sim, é cuscuz, porque Paraty, né? Rio de Janeiro, assim. E eu eu quero um cuscuz. Mas eu fiquei, tipo, muito, eita, falei errado, sabe? Mas a gente chama aquilo de cuscuz, assim. É muito doido essa diferença, né? Então, mais um cuscuz aí. Se a gente fosse fazer a rinha de cuscuz, no Rio de Janeiro já teria o candidato aí pra ver lá. E é doce ainda, hein? E é doce ainda. E uma delícia. Ele com leitinho condensado em cima, bom demais. Em Belém também tem cuscuz
Nossa, tem um lugar que eu pedi que vinha numa folha de bananeira. Nossa, aí já humilhou, já humilhou, já humilhou. Não sei se era de bananeira, eu não lembro, mas era uma folha. Aí vinha o cuscuz, aí era leite condensado, leite de coco, assim. Nossa, que delícia. eu amo isso, gente. Cara, eu sempre falo assim, eu tenho vontade, assim, hoje em dia eu não sei se eu tenho vontade de morar fora do Brasil. Mas assim, passaria um tempo, não sei o que e tal. Mas eu não conseguiria passar muito tempo, porque assim, por exemplo, minha comida favorita da vida é o feijão preto. Tipo, e que pra mim é só feijão. E no Rio de Janeiro, feijão carioca... Não, é carioca. Sabe, não é feijão marrom, É o sabe? feijão Sei lá. marrom, né? A gente não Sei come lá. aquilo no dia, todos os dias, a gente come feijão preto todos os dias. Eu sou completamente apaixonada por feijão. Eu sou completamente apaixonada pela culinária nordestina. Eu sou completamente apaixonada pelos doces de Brasil. E aí eu fico pensando assim, cara, eu vou sair daqui e vou, tipo, beleza, eu gosto muito de culinária, sei lá, italiana, japonesa e tal, mas, gente, eu não sobreviveria sem meu feijão, Gente, sim. sabe? Total. Tipo, não tem como. Cara, feijão é a raiz da vida. Não, feijão é muito velho. Mas E sabe- não tem nenhum lugar, eu nunca fui em nenhum lugar que fizesse feijão igual aqui. Sabe, com um caldinho assim, gostosinho, assim, você pega assim, por cima do arroz, tá, gente? Por cima. O feijão também por coloco por cima cima. do arroz. A cara do tá? Raul, a cara do Raul. Não, eu como feijão por cima do arroz. É, então. Aí você coloca o feijãozinho assim, o caldinho, assim. Mas pega uma caneca, É. caldo de feijão que tu acabou de fazer, Caldinho de feijão gostoso É demais. bom. coloca vinagrete junto. Come. Tá Vai bom. ser uma experiência pra sua vida. Anotado. Tá bom. Boa. Sou Uma apaixonado. pimentinha também, assim? Pô, Nossa. eu sou adepto da pimenta, pô. A pimenta é bom legal. demais. Vou fazer esse vinagrete com... Ai, faz E de novo, Nossa. pimenta nordestina, assim. Tipo, ou até, tipo, sei lá, pimenta, assim, do interior de Minas, sabe? Cara, muito onde bom. é que eu vou achar isso no resto do mundo? Esse tipo de pimenta gostoso. Mas tu. Não sei se tu pensa sobre isso, assim, mas eu sinto que, tipo, aqui em São Paulo, eu penso muito mais sobre a minha identidade, assim, por estar fora, né, fora, né? da minha cidade natal, assim. E, cara, ai, nossa, eu sinto tanta saudade, gente, aí eu começo a chorar. Não, mas aí eu sinto que, tipo, eu acho um momento importante, assim, pra refletir, assim, tipo, de onde a gente vem, tipo, quais são as nossas comidas afetivas e tal, os sabores que fizeram a gente até aqui, assim, essa parada identitária, assim, que a comida traz, né? Não, eu concordo completamente. E acho que uma coisa que ajuda também é que, assim, hoje em dia, por exemplo, que eu moro sozinha. Moro sozinha de 15 em 15 dias, de 7 em 7 dias, tem o meu cachorro doido lá, né? Mas assim, eu moro sozinha, sabe? Tipo, eu tomo decisões sozinha. E isso tem, tipo, mais de um ano, assim, né? E aí é muito... E assim, desde antes até, quando eu vim pra São Paulo, mas agora principalmente, eu tenho tido muito essa questão de me conhecer. Porque assim, eu tô numa cidade que não é minha cidade natal. Eu tô numa cidade que não tem família nenhuma aqui. Eu não tenho família aqui. Você também não, né? Eu tenho dois primos que moram aqui, que são meus irmãos. Eu não tenho, tipo, eu tenho... Tanto que assim, eu digo que minha família aqui em São Paulo são as amigas que eu fiz. Eu tenho 5, é um grupinho de 5 que são minhas melhores amigas que eu fiz no futebol, sabe? Então assim, elas são minha família. Eu passei Natal ano passado com elas, sabe? Então assim, mas a questão de tipo família, que é quem molda você e que algumas vezes, tipo, diz quem você é antes mesmo de você descobrir quem você é, sabe? O fato de eu estar aqui sem todo esse núcleo, me fez até descobrir o que eu gosto de fazer, quem eu sou mesmo, o que eu... Tipo, eu sempre dou o exemplo da uva, né? Na casa da minha mãe, a minha mãe sempre comprou uva verde. Sem caroço, né? Mas enfim, uva verde sem caroço. Uva verde, eu cresci achando que a uva verde era melhor. Beleza. Saí da casa da minha mãe... E aí um dia a uva roxa sem caroço tava em promoção. Falei assim, eu vou comprar. E eu descobri que a minha uva favorita é a uva roxa. E eu entrei num pânico, assim, eu falo assim, como assim? Minha vida toda foi uma mentira, sabe? Então, tipo, acontece isso. E hoje em dia, por exemplo, eu tô muito nessa onda de caminhar e tal. E aí um dia eu tava caminhando na Paulista. E aí, tipo, né, super pensando na vida, nessa questão, falando assim, cara... Eu gosto dessa cidade, e ao mesmo tempo, tipo, eu tô aqui sendo eu mesma, mas eu precisei sair da minha cidade natal e hoje em dia eu me conheço como eu nunca me conheci antes. E ao mesmo tempo, eu fiz as pazes com o Rio de Janeiro, porque eu saí de lá meio, tipo... Obrigada. Ai, obrigada com o Rio de Janeiro, sabe? Que não Hoje- te apoiou. Não te apoiou. Coração partido. Mas hoje em dia, tipo, eu sinto falta do Rio de Janeiro. Eu consegui fazer as pazes. Hoje em dia eu sinto falta, tipo, eu falo com muito carinho no coração como foi minha adolescência, que eu ia muito na praia, que eu jogava vôlei de praia. Eu tive uma adolescência muito gostosinha, sabe? E aí hoje em dia eu falo isso com o coração quentinho. Porque
eu tô aqui em São Paulo, sabe? Acho que foi um pouco isso, assim. Mas é doido isso. Eu acho que a gente meio que... Tipo assim, quando se muda, a única coisa que tu leva, assim, é a tua história. Tipo, então, a maior parte da minha vida eu morei lá, né? Então, esse choque com o diferente, assim, né? De, tipo, ter que se afirmar, ou... Enfim, em Belém eu falava, as pessoas me entendiam tranquilamente, assim. Às vezes aqui, sei lá, tem alguma palavra que eu falo diferente, ou algo do tipo, e aí tu fica, nossa, tipo, eu não pertenço aqui e tal. E aí tem essa parada também, tipo, de encontrar qual é o teu eixo, assim, né? Porque tem esses bônus de, tipo, descobrir mais sobre si mesmo e tal. Mas também pode ser muito desesperador, assim, quando, tipo, tu não tem onde se agarrar, assim, sabe? E aí, me ajuda muito que, tipo, eu tenho 2 primos que moram aqui, e aí, enfim, eles são meio que meu eixo, assim. Mas é bem complexo mesmo. Às vezes bate essa questão de não ter família aqui, sabe? Aí eu mando já mensagem pra minha mãe, tô com saudade. Muito fofo. É que é uma cidade, assim... Solitária. São Paulo é solitário. Vocês sentem, vocês que são de São Paulo? Um pouco, às vezes, sim. Principalmente quando você acaba visitando outros lugares e vê que é diferente. Existe uma comunidade de verdade, assim, é possível existir uma comunidade. Em São Paulo não tem. Não. Por exemplo, eu vou muito pra Minas Gerais. Em Minas Gerais tem aquela cultura de almoçar todo mundo junto. E se convidar pra almoçar do lado. Em São Paulo não tem isso. Não, em São Paulo a gente mostra o nome do doido. vizinho. Sim. Do nosso vizinho. Porque a gente, assim, eu ainda acho que, assim, o Brasil ele é um país, todo mundo, os gringos falam assim, é um país muito caloroso, não sei o quê. Os gringos vêm pra São Paulo, eles amam, eles já acham a gente caloroso. Falam assim, nossa, vocês não viram nada? Né? Porque, tipo, eu acho que, assim, a gente de São Paulo somos ainda muito distanciamento, frieza, assim, desconfiados e tal. Ou então essa coisa, tipo, velho, você passa... Você vê, é tudo invisível, sabe? Porque você tá com pressa, porque você tem que não sei o quê, porque nananã, essa coisa de vida urbana, prestar atenção, tomar cuidado, ver se não tem ninguém seguindo, coisas assim. Então você passa, umas coisas ficam invisíveis, assim, pra você. Eu acho que ela é uma cidade que ela acaba te envelhecendo um pouco. Assim, né? Por não ter essa coisa de comunidade, de você querer ter um pouco mais de contato com o outro e tal. Existe a cordialidade, lógico, também, a educação. Mas eu acho que ainda é uma cidade meio dura, assim, sabe? Sim. Quer dizer aquela música, não existe amor em SP, né? Grande crioulo, uma grande crioulo. Existe amor. Existe amor, mas você tem que, Existe amor. você tem que cavar muito nessa terra pra achar um amor, sabe? É por isso que, tipo, eu me acho muito, assim, privilegiada de ter tido um match muito bom com essas minhas amigas de futebol, porque assim, eu fiz futebol, tem várias outras pessoas que eu gosto muito desse futebol que eu faço e tal, mas essas que, tipo, eu digo que são minha família em São Paulo, assim, tipo, foi um match muito doido que eu sei que nem todo mundo que vem de fora de São Paulo consegue ter, sabe? É tipo, é isso, toda semana a gente se vê. Toda semana, uma vez por mês tem um churrasco. Tipo, toda semana a gente faz uma jogatina na casa de alguém, que eu tô pra te chamar, inclusive. O Cora disse, desde o evento da Mino, lá do futebol. A Cora falou, não, eu vou te chamar pra jogar futebol. Nunca chegou. Mentira, ela convidou, mas eu convidei, nem vem. mas teve algum problema. Mas é isso, assim. Então, eu hoje em dia me sinto acolhida. E assim, tem uma coisa também que talvez é por isso que eu tenha me achado também em São Paulo, que eu sou uma pessoa que, por mais que, beleza, eu sinto falta da família e tal, eu gosto muito de ficar sozinha. Assim, eu sou a pessoa, tipo, de todo mundo que eu conheço, assim, eu sou a pessoa que mais gosta de ficar sozinha. Nossa, uma coisa é gostar de ficar sozinha, outra coisa é sentir uma solidão, aí já é outra história, assim. Mas eu gosto muito, então, tipo, o fato de estar morando sozinha agora, por exemplo, é muito bom, sabe? Porque, tipo... O que eu mais gosto é pegar um café, deitar na rede, ler um livro, ficar lá, ou então, tipo, sair. Eu tenho feito muita coisa sozinha, de, tipo, conhecer cafés novos, sabe? Ir, tipo, em parques, sair pra te tirar foto. São todos rolês que eu tô, tipo, aprendendo também a ressignificar a minha relação com São Paulo, através de uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é rolê sozinha também, sabe? E eu acho que todo mundo tem 2 famílias na vida, né? É aquela onde você cria sua identidade e aquela que se identifica com você. A gente tá naquele momento de procurar, de ver pessoas com quem a gente se identifica, né? Sim. E em São Paulo eu acho que a gente acha muito mais isso, porque por ser uma cidade onde
que, querendo ou não, também tem seus problemas, mas acolhe muitas pessoas, né? São Paulo não é uma... Você não acha tantos paulistanos, são pessoas de vários estados que se unem e mesmo nas suas diferenças acabam se encontrando. E eu acho que esse é o lado legal de São Paulo também. A gente falou sobre a solidão, mas o fato de você poder se encontrar em São Paulo, eu acho isso também muito bonito. Eu acho que... Eu não sei, eu escuto... algumas pessoas que falam assim que, pô, realmente é muito difícil você vir pra cá e você construir, tipo, novas amizades, novas conexões e tal. Até porque, bom, quem é de São Paulo já tem as conexões aqui. Então você já tem os seus amigos, tem a sua família aqui, você já tem os seus compromissos. Então, tipo, não é uma coisa que você está o tempo todo disponível para outras coisas novas, né? Tipo, você, né, dedica algum tempo pra as que já tem e tal. E quem vem pra cá, tá tipo, é tudo novo, né? É tudo do zero, né? Então eu já escutei muito disso, assim, tipo, é difícil fazer amizades aqui, mas também eu escuto, tipo, pô, amizade com pessoas também que vieram de fora do estado, Sim. né, e que acabaram ficando, tipo, super amigos e tal, não sei o quê, e eu acho até, enfim, ótimo, porque várias ideias, e, enfim. Nesse meu grupo somos 5, e, tipo, 2 são do estado de São Paulo, uma é do interior, a outra é de São Paulo mesmo. E as outras, tipo, 3, eu me incluo, nós não somos daqui, sabe? Então, tipo, elas estão aqui há mais tempo até. Não, acho que uma delas está um pouquinho menos tempo do que eu, mas... Enfim, tipo, é isso, assim. Acho que também é um grupo que funciona também porque tem essa diferença, assim, sabe? Reflexões sobre São Paulo. Eu gostei muito dessas reflexões, gente. Foi muito bom. Reflexões muito sobre bom. São Paulo. Não sei como começou, mas eu amei. Eu parei pra pensar, falei, cara, como é que a gente entrou no assunto tão profundo? Não tem nada a ver com quadrinhos, sabe? Mas a gente foi. E por outro lado, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, exatamente. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Pois é. Dito isso, bom, como é publicar quadrinhos no Brasil, falar sobre si nos quadrinhos, isso e muito mais após o intervalo. Está cansado daquelas mesmas lojinhas de produtos orientais, com pouca variedade, mas nada para fazer e sem espaço nem para andar? Então eu te apresento a Kibe Station, na Tomás Gonzaga, número 18, no coração da liberdade. A Kibe Station não é só uma loja, é um espaço de entretenimento otaku com figures, mangás, funkos, estátuas, além dos principais card games do mercado. E não para por aí, só na Kibe Station você pode encontrar uma infinidade de influencers criando conteúdo ao vivo no Akiba Aquário, espaço para jogar card games com seus amigos. E se você pensa que acabou, nada disso, amigo. A Akiba Station também é a casa de eventos de pequeno e médio porte. Então não deixe para depois e venha você também conhecer essa nova experiência otaku. E estamos de volta com a KibaCast, amigo. Tivemos um intervalo um pouquinho mais alongado, né? Porque precisávamos arrumar algumas coisinhas, problemas técnicos que aconteceram. Porém, né? Estamos de volta e vamos falar um pouquinho como é publicar quadrinhos no Brasil. Essa experiência maravilhosa. Desafiador. Eu amo essa palavra, desafiador. É desafiador. Assim, publicar quadrinhos no Brasil, eu acho que tem 2 pontos de vista, assim. O ponto de vista de tipo, empreendedorismo mesmo, e o ponto de vista que eu tava falando antes, né, da questão da narrativa, de você querer espalhar o que você conta. E eu acho que você tem que saber exatamente o que você quer pensar naquele momento. Porque se for uma questão, por exemplo, eu quero ganhar um dinheiro. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, a questão de você se autopublicar acaba sendo um pouco mais rentável nos moldes do mercado editorial brasileiro, sabe? Porque aí você, tipo, se você fizer um Catarse, por exemplo, você paga a publicação com o dinheiro do Catarse e depois o que vier é lucro. Então você acaba, sei lá, se o custo do livro custou R$8 e você vende por R$40, tipo, você tem uma margem muito boa de lucro, né? E todo aquele dinheiro vai pra você. Ao contrário de se você publica pra uma editora,
Normalmente a prática que se faz aqui é, tipo, você comprar com 50% de desconto pra vender nas feiras e tal. E você ganha, tipo, normalmente 10% do valor de venda da capa, em livraria. Mas aí tem o tempo de repasse do dinheiro também. Então, assim, você tem que pensar, beleza, eu quero ganhar dinheiro com essa publicação? É o caminho do independente, do autopublicação e tal. Agora, não, eu quero que minha história seja... As pessoas leiam, que a minha história seja lida por todo o Brasil. Aí talvez vale a pena você procurar uma editora que tenha um alcance bom, assim, de distribuição e tal. Então, por exemplo, o Korenstein, que foi publicado primeiramente... Eu tenho as duas experiências com o Korenstein, né? Ele foi publicado primeiramente como independente, com Catarse. Eu fiz 2 Catarses até hoje. O primeiro foi com o Korenstein 1, o outro com o Korenstein 2. E eu sinto essa diferença. Por exemplo, tipo, hoje em dia... É muito doido, porque o trabalho de marketing da JBC também é muito bom, além da distribuição, né? E na época do lançamento, eles mandavam pra influenciador, eles têm um poder que eu não tenho esse poder, sabe? Então, e eu fiquei tão feliz do tipo, caraca, a minha história tá chegando em pessoas que eu não conheço, sabe? Que eu não tenho acesso só em feiras. Então, isso pra mim, eu acho incrível. Então, e como, tipo, eu tenho meu trabalho em animação, que basicamente é o que paga as contas, atualmente, com as histórias que eu tenho pra contar e que eu vou contar ainda, que eu ainda não contei, eu penso, eu quero que pessoas leiam essa história. Eu não tô preocupada tanto agora com o financeiro. Então, tipo, por exemplo, eu tenho trabalho aqui em São Paulo, tem o PROAC, que é um edital que você pode se inscrever, inclusive no ano que vem. Talvez você possa, né? Acho que 2026 eu posso. Tem que ter 2 anos de residência em São Paulo. Isso. Tá. E aí, tipo, se você tiver como comprovar 2 anos de residência, você pode se inscrever no PROAC. Eu escrevi um projeto, fiquei como suplente, não cheguei a ser... não tô na lista dos que vão receber o dinheiro, mas eu já fiquei muito feliz, assim, porque a nota foi boa e tal, fiquei toda feliz. E esse é um projeto que eu tenho certeza que ele tem que sair por editora. Porque é um projeto que tem que ser lido. Para mim, ele tem que ser lido pela maior quantidade de gente nos não sei quantos estados, não sei quantas cidades. Eu quero que a distribuição dele seja boa, sabe? Então, eu não quero fazer... Não me interessa para esse projeto fazer uma autopublicação, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso, assim... Como é publicar quadrinhos no Brasil, sabe? Eu acho que o mais doido é que a gente não tem certeza nenhuma do retorno, assim, sabe? Porque, beleza, tu tá produzindo um produto físico, né? Que é o livro. Mas tu não sabe quem que vai ler, assim, sabe? Tipo, beleza. E aí eu acho que o trabalho, ele começa antes, né? Que é rede social, tipo, tá presente, enfim. E às vezes isso é muito cansativo. Eu acho que não é todo mundo que se adapta a esse perfil, né? De, tipo, tá o tempo todo online, tá o tempo todo publicando, tá o tempo todo... Mas, querendo ou não, é essa vitrine, né? Mas é muito difícil, assim, né? Tipo, viver só de quadrinhos, assim. Geralmente as pessoas, elas têm algum outro emprego, assim, ou pega fila de ilustração. Porque só, tipo, das suas publicações é bem complexo, assim. Ainda mais, até mesmo por editora, assim, que é isso, né? Essa porcentagem, 10% a média, assim, né? E normalmente não tem muito. Isso a gente ainda tá... A gente tem que aprender muito com o mercado literário, né? De prosa e tal. Que existe a questão do adiantamento, ou então um pagamento pelo projeto e tal. Isso nos quadrinhos não é tão comum. Tipo, a galera chega e fala, você tem um trabalho pronto? Beleza, deixa eu analisar aqui. É raro. Você chega... Tipo, e aí, por isso que também eu fiquei muito feliz com o caso da Aline Zuvi, com o Pigmento, porque, tipo, o editor procurou ela e falou, eu quero um trabalho seu. Ai, foda. E aí, foi assim. Ela contou no lançamento dela que eu fui e tal. E foi assim, tipo, procurou ela, falou assim, eu quero um trabalho seu. Sabe? Me apresenta ideias. E eles foram trabalhando juntos. Isso é uma prática que acontece pouco. Mas assim, caraca, que bom que pelo menos uma amiga minha pôde ter esse processo. Com uma pessoa que eu conheço, né? Teve esse processo. Então, isso eu acho uma prática muito legal, sabe? E aí muda um pouco, né? Tipo, você tem um projeto pronto aí. Tipo, no FIC, por exemplo, que é o Festival de Quadrinhos de BH, muito legal, por sinal, se você ainda não foi, tente ir, mesmo como público. Teve a rodada de negócios e foi a primeira vez que eu participei. Explica como funciona. A rodada de negócios tem, tipo, várias mesas com editoras. E aí você seleciona as editoras que você quer conversar, isso previamente, né? Tipo, você se inscreve, aí você vê...
eles têm tipo, uma breve descrição sobre como é que é o... esqueci a palavra. A identidade editorial, enfim, da editora. Aí você vê qual que você se identifica e tal, seleciona e marca, e eles marcam a conversa. E aí você vai lá e conversa. Eu preparei algumas páginas do meu projeto para levar. E também ensaiei, né? Tipo, usei o meu, que a gente tava falando no intervalo, do meu lado teatral. Aí ensaiei bastante, assim, decorei tudo. Lógico que eu tava tremendo. Aí é aquilo, né? Tipo, eu sento na mesa da editora, assim, tremendo, horror. Não consigo falar nada. Exatamente. Então. Exatamente. E aí eu sempre, tipo, isso eu aprendi muito com a faculdade de design, né? Que sempre quando você vai apresentar uma ideia pra alguém, você tem que dar um brinde, alguma coisa, sabe? Pra ele se lembrar. Tem que cativar, né? E no caso do meu, não foi nem um brinde útil, foi só como se fosse um brinde narrativo, assim, né? Tipo, eu entreguei um atestado médico, porque o trabalho tem a ver com isso, né? E aí, um atestado médico, logicamente, que eu que criei, meio falso, assim, mas que, enfim, foi muito legal, porque assim que eu cheguei lá no pitching, né? Esse aqui eu acho que é o meu, porque o meu não tem chantilly. E aí, obrigada. Eu cheguei no pitching, né? E aí entregava, tipo, o atestado e ninguém entendia nada, né? Porque eu fiz a diagramação todinha do atestado e tal. Aí ninguém entendendo nada, eu falava assim, espera um pouco que eu vou... Vamos conversar aqui. E aí você tem, tipo, sei lá, uns 10 minutinhos, 8 minutos. Eu lembro que era, tipo, uma coisa bem... Era meio quebrada, assim, sabe? Tipo, 8, 7. Era uma parada meio engraçada, assim. Aí você senta com a editora e aí apresenta a sua ideia e tal. E aí, enfim, tipo, elas falam o que elas estão procurando, se elas estão procurando trabalho inacabado, se elas não estão, assim, eles contam um pouco pra você ter noção da expectativa que você vai ter com aquilo também, sabe? Então, e foi muito bom, porque, tipo, eu pude conversar com algumas pessoas e, por mais que eu soubesse que eu ia sair dali sem ter um contrato assinado, eu sabia disso, não é isso que acontece, sabe? Mas foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu coloquei esse projeto na rua, né? E foi, tu tipo, verbalizou, eu verbalizei, tentou vender, né? E foi meio que, tipo, eu me comprometi comigo mesma que eu ia fazer esse projeto acontecer também, sabe? A partir do momento que eu desenhei as páginas, estruturei o projeto, isso também no PROAC foi muito importante também, porque no PROAC eu tive que escrever questões técnicas e vender o projeto também. Então foi muito importante isso, porque realmente é um compromisso que eu assumi comigo mesma, sabe? Mas é basicamente isso. Você não sai com um contrato assinado, mas você sai com, tipo, possíveis editoras interessadas. Então, você tem portas abertas. Portas abertas, exato. Que eventualmente você não teria. Exatamente. E aí você troca essa ideia, apresenta seu projeto. Eu acho que vale a pena participar, assim, porque é uma experiência muito legal, assim. É uma experiência que eu acho que a gente, como quadrinista e artista em geral, não tá acostumado. Mas, por exemplo, na animação é uma coisa que existe muito. Você fazer um pitching de um projeto, né? Tipo... O conceito, assim, tentar... Exatamente. Você criar um material para vender o seu projeto, sabe? Na animação existe muito isso, e no quadrinho não existe. Eu acho que é uma prática muito interessante, porque realmente você consegue estruturar. Às vezes a pessoa tem um projeto de um quadrinho e tal, mas não tá bem estruturado, mas tem muito potencial. Se ela parar pra estruturar, talvez funcione, sabe? Então, pra mim valeu muito a pena, assim. Eu fiquei feliz que tu falou que teve essa possibilidade, né, com a linha, assim, de, tipo... Sim. Confiamos em você para criar juntos e tal. E eu concordo muito quando tu disse que tem muito a aprender com o mercado literário, assim, porque eu trabalhei numa editora, né, e, tipo, eu achava muito legal essa parte do criar junto com o editor, né, que é, tipo, tá criando a narrativa e, sei lá, uma história é sobrenatural e aí, sei lá, tu tem lá as regras daquele universo e tal, e aí o papel do editor é justamente, tipo, ver quando tem furo de roteiro, ou tem furo de continuidade, ou tipo, esse personagem aqui não podia pular, por que ele saltou em algum momento, tá? Usar desse verbo. Enfim, tipo, tem essa construção do texto, né? E eu sinto que nos quadrinhos, às vezes tu tem que chegar com um quadrinho pronto, assim, pra ser publicado. Sim. E aí fica... Essa é uma coisa também que eu converso não, mas eu escuto, enfim. Já participei de algumas conversas sobre isso, tipo assim, primeiro, uma coisa que eu acho absurdo, mas eu realmente não sabia como que se era realmente prática, por exemplo, você não ser pago pelo tempo que você está desenvolvendo o quadrinho antes. Não você assim, cara, do que a pessoa vai viver, tá ligado? Isso impossibilita muito. Tipo, trabalho, cara, sabe? Sim.
Aí eu fiquei pensando assim, tipo, aí vocês falando assim, que aprender muito com o mercado literário e tal, isso aqui. O mercado de quadrinhos, nesse sentido das editoras, acho que ainda tá um pouco... tudo bem que, assim, não é o mesmo volume, não é o mesmo tamanho de mercado de literatura, né, de prosa e tal. Mas... sabe? Eu sinto, sim, tudo bem, acho que muitas coisas estão mudando, já melhoraram com o passar do tempo, mas ainda acho que, os autores ainda vivem em condições muito insalubres, assim, às vezes, assim, sabe? Até mesmo com editoras, assim, tipo... Bastante. Mas eu acho que é isso que você falou, a gente tá engatinhando. Porque alguns anos atrás, por exemplo, quando você contava pra alguém qual é o papel de um editor de quadrinhos, basicamente o papel do editor de quadrinhos brasileiro era pegar material de fora e fazer adaptação, né? Tipo, editar o quadrinho, mas editar um trabalho pronto já. Então, o fato da gente... hoje em dia, pensar sobre, tipo, beleza, qual é o papel do editor agora, de quadrinhos, sabe? Tipo, é outro papel de... Tipo, você pode falar, não, é você, tipo, preparar o trabalho de uma outra forma, você conversar com o autor e tal. Eu acho que já é muito positivo. Porque, tipo, é uma questão de... Por exemplo, quando eu falei que eu ia nos eventos lá, adolescente e tal, não sei o quê, e, tipo, eu não pensava em trabalhar em quadrinhos porque eu não sabia que era possível. Nessa época, era isso. O papel do editor era muito de pegar o trabalho lá de fora, sabe? Tipo, os quadrinhos brasileiros publicados aqui, provavelmente, aí eu não tenho certeza, mas eram, tipo, editados por editores não necessariamente de quadrinhos, sabe? Então, eu às vezes fico pensando assim, esses dias eu tava refletindo, eu tava, tipo, nesses momentos que eu sento pra esperar e tô olhando uma árvore, eu penso na vida, e eu tava pensando assim, do tipo, se eu tô na época que eu gostaria de estar, em relação a minha vida profissional, né? E eu pensei, cara, eu acho que eu tô na época que eu gostaria de estar. Porque se eu tivesse alguns anos atrás, provavelmente eu não teria o espaço que hoje em dia eu sinto que eu tenho. Mas se eu tivesse um pouco mais na frente, eu não estaria ajudando a cavar mais espaço. E eu gosto disso também. Então, tipo, é isso. Ainda falta muito pra gente crescer e tá que nem o mercado literário. Mas que bom que eu tô aqui justamente falando num podcast isso, sabe? Ao mesmo tempo, tipo, nos eventos, eu falo quando uma editora, por exemplo, não publica mulher, sabe? Tipo, eu chego lá, faço já protesto que eu já fiz. Então, tipo, que bom que eu também tô numa época que eu posso ajudar, sabe? Então eu fico feliz, assim, tipo... Lógico, tem muita coisa que eu gostaria que fosse diferente, mas... É isso, a gente vai cavando, a gente vai conquistando nossos espaços, sabe? Sabe uma parada que eu penso muito também? É que a publicação independente, ela meio que... meio que faz com que a editora veja novas formas até de publicação e até de, tipo, conhecer novas pessoas, né? Tipo, sei lá, às vezes a editora vê alguma história e fica, nossa, isso daí não vai ter lucro, sei lá, enfim, não vai vender. E aí quando tu vê sei lá, no financiamento coletivo bater uma meta alta, assim, né? E aí eu acho que tá tendo esses avanços também, porque também tem muita gente fazendo quadrinhos de forma independente, assim, e... Sim. Não sei, eu quero acreditar nisso, né? Pode ser que mas eu acho que você pode super acreditar nisso. E, tipo, foi através do meu trabalho independente com Corenstein que eu fui chamada pra fazer a gráfica MSP da Denise. Pra quem não sabe, gráfica MSP é da Maurício de Souza Produções, que chama novos artistas pra criarem novas histórias do universo, né? Da turminha. E, tipo, o Sidão, né? O Sidney Guzman, que é o editor, ele fala, tipo, que ele me chamou por conta do meu humor que tinha no Corenstein, porque ele já conhecia minhas tirinhas, ele gostava muito das tirinhas e tal, e ele achou que combinava muito bem com a personagem, sabe? E foi por causa do meu trabalho independente. Sim. Antes da Denise, assim, trabalho autoral, né? Tipo, eu não tinha publicado nada por editora. Foi, tipo, só independente. Foi Zeladores do Tempo, os dois Corenstein. E na mesma época eu fiz um trabalho de roteiro para um outro quadrinho. Então, tipo, que saiu por editora, né? Então eu fico pensando assim... Cara, tipo, que bom que também eu tô numa época, né, que tem, tipo, um catarse da vida, que é bem legal, que me possibilita fazer isso, sabe? E que bom que, tipo, tem feiras de quadrinho que são focadas no quadrinho independente, sabe? Eu acho isso lindo, assim. Um dia eu me entrevistaram, né, e me perguntaram o que era a alma do quadrinho, né? O que movia o quadrinho brasileiro. Eu falo, cara, o quadrinho independente. O quadrinho independente, pra mim, é o que move o quadrinho brasileiro. Então, assim, sem o quadrinho independente, eu acho que não teria quadrinho brasileiro, sabe? Eu, assim, nem a Felipe vocês, eu tô pouco tempo no rolê dos quadrinhos e tal, não manjo super e tal, mas
o que eu vejo é isso, tipo, esse movimento de primeiro publicar o independente, pra depois uma editora chegar e chamar, e publicar, ou republicar, ou coisas assim, né? Sim. Então, por exemplo, a JBC, por exemplo, ela tá só pegando o que já foi publicado e tá republicando, mas pelo selo da JBC, né? Ou então, mas assim, e é uma editora grande, é uma editora de mangás, assim, né? Tipo, tem as editoras de quadrinhos, né, de apenas de quadrinhos, de HQs e tal, mas elas, querendo ou não, são um pouco menores, assim, agora você vai pra uma editora maior. Ou então da Companhia das Letras, esqueci o nome, Quadrinhos na CIA. Quadrinhos na CIA também, né, e tal, então... Mas eu vejo que tem que ter vocês têm que manter uma vitrine, realmente... Cara, e não adianta, tem que dar a cara a tapa mesmo, tem que fazer o catarse e passar por esses perrengues todos, porque isso senão não é visto. É muito desgastante, né? Tipo, tem que estar em todas as frentes, assim, possíveis. Tu tem que ser a pessoa que faz o marketing, ser a pessoa que produz, ser a pessoa que... sei lá, faz administrativo, a Cora que é das planilhas aí. Eu amo planilha. E é muito doido. E eu acho que é isso, tipo, é meio que mesmo, sei lá, tu publicando independente, mesmo tu estando online lá e publicando diariamente, não é uma certeza de que tu vá, sei lá, sustentar, assim, disso. É muito doido, assim, tipo, é um salto no escuro, assim. Sim, bastante. Eu acho que, tipo, e é engraçado você falando isso, que eu vou falar, a parte que eu menos gosto de todas é carregar a caixa pesada. Eu detesto. Aí é engraçado, pra essa CCXP, né, eu vou levar como acompanhante o meu irmão mais novo, que é todo fortinho lá. Ele que vai carregar as caixas pra mim, viu, Tom? É você. Sou eu, não. Ele tá sabendo disso já? Ele vai saber agora. Aí eu vou botar o menino. O menino é jovem, tem musclinho, sabe? Aí ele vai carregar as coisas pra mim, vai sim. Vai ficar lá toda de donzela lá, sabe? Mas eu odeio, assim, porque, tipo, por exemplo, é muito chato fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito dessa questão de produção. Inclusive, eu já fui assistente de produção pra animação, né? Eu gosto muito da produção em si. Até eu tenho um workshop que de vez em quando eu dou, que é produção pra quadrinhos, né? Que é justamente, eu pego essa minha experiência na animação e também na minha experiência que eu muito na Denise, né? Que a Denise pra mim foi um grande estudo de caso, assim. E eu mapeei tudo, fiz várias tabelas, não sei o quê, contei tempo, fiz toda uma visualização de dados também. E, tipo, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu gostaria de, tipo, não fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Porque, tipo, beleza, eu planejo, faço todo um cronograma, faço todo um orçamento, faço todo o marketing, faço toda a parte criativa, tipo, de narrativa, de arte, o editorial. Aí depois eu ainda tenho que carregar o peso, sabe? Eu ainda tenho que ficar, tipo, na feira, conversando e sendo carismática 100% do tempo. E, assim, a minha energia social, ela é baixa. Então, assim, se você já passou numa feira e eu tava lá com a carinha baixa, cara, é porque provavelmente é naquele momento do dia que eu só precisava de um cantinho e ficar, tipo, em posição fetal por 30 minutinhos, sabe? Porque é desgastante pra caramba, sabe? Demais. É um universo que eu amo? Eu hoje em dia não sinto que eu saberia viver sem isso, sabe? Porque realmente eu sou muito apaixonada pelo universo independente de quadrinhos, pelo corre dos quadrinhos e tal. Mas às vezes eu só queria justamente alguém pra carregar minhas caixas, sabe? É um trabalho bem independente, né? Você faz tudo sozinho. Exato. E é isso, tipo, por exemplo... As caixas metafóricas. Tipo, a gente tá falando de teatro. Teatro, você faz as coisas em rolê, né? Tipo, você vai ensaiar, você tá ali com a galera ensaiando. Música, você tá ensaiando ali com a galera. Você, numa social, você pega um violão, toca, tem uma rodinha, não sei o quê. Agora, no desenho. Tipo, você vai criar um roteiro. Sketchbook é você. Né? Que é um ensaio. Você vai criar roteiro, é você e o teu método ali no computador ou no papel. É você. Tipo, às vezes, cara, isso é uma solidão. A gente tava falando de eu gostar de ficar sozinha e tal. Cara, mas isso pra mim é uma solidão, assim. Tipo, eu tenho que trabalhar o tempo inteiro sozinha, sabe? Tipo, e o meu trabalho de animação que fica no Rio. Então eu já sou um home office que fica sozinha. E aí, beleza, eu vou criar um projeto sozinha. Cara... Sabe o que eu tenho feito agora? Tipo, no Quase Tudo São Flores, como foi o primeiro, eu tinha... sei lá, tinha muita insegurança, assim, né, pra mostrar pra outras pessoas e tal. Então, a primeira pessoa que não era eu que leu foi um amigo meu que me ajudou a fazer o tratamento das imagens. E uma amiga minha que é revisora de texto. Feito de forma... Não, foi analógica? Não, foi no Procreate. Tá. Só que aí ele manjava mais de perfil de cor e tal, aí, tipo, ele só padronizou, assim. E a minha amiga, que era revisora,
E aí, nossa, eu lembro que quando eu dei pra eles lerem, eu tava tão assim, meu Deus, tipo, eu não quero ouvir a opinião deles, assim, tipo, ai, isso foi horrível, tal, não sei o quê. E aí eu ficava muito angustiada. E aí, depois que passou, assim, tipo, teve esse feedback positivo, assim, deles e tal, que me deu coragem de, tipo, não, agora já tá, Sim. Então eu vou publicar. Então eu acho que é muito importante conversar com as pessoas sobre o projeto que a gente faz, mesmo Sim. que ele seja solitário, né, na hora de desenhar, porque de fato é a gente que tá lá, né, desenhando. Mas, tipo, conversar sobre faz bem pro projeto, assim, porque tu vê como é que tu se expressa falando dele. E às vezes tem colaborações muito preciosas, assim, né? Tipo, eu tenho tentado, assim, tipo, quando vem uma ideia eu falo, não. Aí eu tenho aquelas pessoas com quem eu sempre falo, assim. Tipo, o Pablito é uma delas, eu sempre falo. Mando pra ele assim, olha... Você falar disso foi engraçado, porque quando eu fui pra Manaus, né? No avião de Manaus, eu comecei a imaginar, tipo, uma ideia assim. Só que assim, eu gosto muito de fazer humor, né? E aí... eu cheguei e eu vou pirando nas coisas, aquilo, vou dando umas risadinhas no avião e tal. Aí no primeiro almoço que a gente teve ali, o Rafa Calça tava. Uhum. E aí eu cheguei pra ele. O Rafa Calça, pra quem não sabe, fez o Jeremias do... Ele é roteirista da MSP, né? E aí, eu tava conversando com ele e falei assim, Rafa, posso dividir com você aqui uma ideia? Aí eu dividi, cara, o Rafa começou a viajar na ideia também. Aí quando a gente viu, cara, e é muito engraçado, porque a gente conversando, o projeto foi pra outro lugar. E a gente rindo pra caramba, falando daquilo, e ele rindo pra caramba. E eu falei, caraca, isso é muito maneiro, sabe? Tipo, não precisa ser solitário, assim, né? Tipo, essa parte da criação e tal. Vocês falaram um pouco sobre... produzir quadrinhos no Brasil, né? E eu queria saber também como é se expor, né? Porque mesmo que tenha uma porcentagem ficcional, como que é falar de si nos quadrinhos e o feedback que vocês recebem por isso? Até porque quem cuida das redes sociais também são vocês. É só não ler os comentários. Não, bota a notificação ali, mas você só ignora. Não, nossa, a gente tava conversando off, né, sobre teatro e tal, que agora era do teatro, cresceu no teatro. E eu fico assim, nossa, eu queria muito ter tido essa habilidade teatral, assim, de tipo, nossa, eu sinto que eu sou muito contida, assim, muito envergonhada e tal. E aí, tanto que eu acho que é por isso que eu faço quadrinho, porque eu sinto que lá... Quem quiser prestar atenção, vai ler, entendeu? Tipo, tá lá lendo o que eu tenho a falar, assim. E foi muito difícil, assim, quando eu lancei o quadrinho e, tipo, as pessoas, sei lá, sabendo algo da minha vida, assim, né? Porque, querendo ou não, ele fala sobre pensamentos e muitos pessoais que eu tava tendo naquela época e tal. E no primeiro momento eu fiquei, né, apreensiva, mas depois que eu vi que muita gente se identificou, aí eu acho que te dá, tipo, uma força, assim, de tipo, nossa, não, não tô maluca sozinha e tal, tipo, tem outras pessoas passando por isso também. Tem as pessoas malucas, né? E aí te dá... Por esse lado eu senti meio que um acalanto, assim, tipo, de ter sido acolhida, assim, ai, nossa, eu acabo indo muito pro humor. Então, assim, eu sempre brinco, isso eu aprendi muito com a minha mãe, até, de, tipo, fazer humor com os problemas da vida, assim, né? Então, tipo, eu gosto muito de fazer isso. Então, é aquilo. Por exemplo, aí vou revelar em primeira mão, na real, eu já revelei outras vezes, só que, assim, as pessoas sempre esquecem e me perguntam de novo. Do tipo, por que minha personagem tem parafuso no pescoço? Quando eu comecei, eu sempre... E aí vai uma coisa bem egotrip aqui. Eu sempre gostei muito de me desenhar. Eu era zoada, inclusive, por isso. Porque eu realmente sempre gostei muito de me desenhar. Hoje em dia me levou em lugares, né? Eu sou muito grata. Nunca ter parado de me desenhar. Nunca ter ouvido as zoeiras de brincadeira, assim. Mas... E aí, o que acontece? Eu tive hipertireoidismo. E na época que eu tinha hipertireoidismo, dava pra ver minha tireoide se eu levantasse o pescoço. Ela era muito inchada. Ela chegou assim. Ela ficou muito inchada, então dava pra ver, assim. E aí... Só que assim, é aquilo. Eu sou, tipo, meio brincalhona, assim, sabe? Tipo, o humor... É aquilo que as pessoas usam até, às vezes, o humor pra, tipo, esconder e abaixar a autoestima da pessoa, sabe? Então, tipo, na faculdade, por exemplo, eu fazia a dança da tireoide, que era eu fazia minha tireoide subir e descer. Gente, é meio ridículo isso, mas enfim... E aí, como eu me desenhava muito, eu me desenhava com a tireoide de Maria Chiquinha, com o rostinho, sabe? Eu fazia isso, assim. E aí, eu tirei a tireoide, isso foi em 2013. E quando eu tirei, eu tava muito preocupada com cicatriz. Muito preocupada.
Porque eu botava no Google, né? Cicatriz de tireoidectomia. Aí, cara, não dá certo, assim, sabe? Aí eu falei, fudeu, sabe? Tipo, porra, vou ficar com uma cicatriz horrorosa e tal, não sei o quê. E aí, tipo, na época da cicatrização e tal, eu até tive uma cicatrização muito boa, as pessoas mal veem hoje em dia a cicatriz, mas eu comecei a me desenhar com uma cicatriz que vinha de um lado até o outro. E aí, nisso, eu botei um parafuso, porque aí ficou meio, tipo, uma coisa meio Frankenstein, sabe? E aí, tipo, foi evoluindo aos poucos. Então, tipo, ela tem o parafuso e uma leve cicatriz, mas, assim, aquilo já foi muito mais grotesco, assim, sabe? Porque foi minha forma de lidar com todo um processo de aceitação de um processo invasivo, que é uma cirurgia de tireoide, com o processo de você ter uma cicatriz, que por mais que a cicatrização não tenha sido boa, porque eu cuidei também pra caramba, por um ano eu andava com lencinhos amarrados no pescoço. Nossa. Não era moda, inclusive eu vejo umas fotos e falo, meu Deus do céu, Cora, você se vestia assim mesmo, sabe? Não era moda. Não era, cara, era tipo, eu tava toda estampada, com lenço estampado, com tênis estampado. Gente, Cora Ottoni, sabe? Mas então, tipo, eu sempre faço isso. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu faço uma tirinha, às vezes... E foi muito bom também, porque eu tive que aprender a separar a Cora das tirinhas da Cora da vida real. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho cabelo curtinho. Inclusive é legal falar, as tirinhas vão voltar. Vão voltar na segunda semana de novembro. E é que acontece, eu continuo fazendo a minha personagem com um cabelinho grande. Cora, mas você cortou o cabelo e tal, tudo bem, mas a Cora das tirinhas é uma e eu sou outra. E isso eu tive que aprender a separar na terapia, já tive que levar isso pra terapia. Mas eu penso nisso também, é totalmente diferente mesmo. Sim. Eu acho que aqui eu tô como Karina. Oi? Acho que aqui eu tô como Karina. A Caripola Caripola não sei. Ela tá nas feiras. Sim. Mas é uma persona que a gente cria, né? Então, tipo, eu acho que isso me ajuda também a, tipo, às vezes eu me exponho, mas eu me exponho muito através do humor. E me exponho muito através do exagero também. Então, tipo, tem várias tirinhas, por exemplo, sei lá, tipo, eu sempre falo que as tirinhas Corenstein são adultas, porque às vezes eu trato de temas de sexualidade, de álcool, consumo de álcool excessivo. E aí, tipo, é aquilo, eu não sou exatamente 100% do tempo a Corenstein, sabe? Tipo, eu não sou a pessoa que, tipo, bebe de cair, mas eu, nas tirinhas, às vezes, vai ter uma tirinha com uma piada a ver com isso, uma piada a ver com eu levando um fora catastrófico. Eu hoje em dia nem chego em mais ninguém, porque eu tenho medo de levar fora, mas a Cora, por exemplo, Corinha das tirinhas, ela ainda faz isso justamente pra ter essa questão da piada, sabe? Então, hoje em dia, tipo, eu não tenho tanto problema com essa exposição, porque eu aprendi a separar. Mas é engraçado, porque quando eu morava com a minha mãe ainda, eu um dia fiz uma tirinha, que é a primeira tirinha do Corenstein 2, que por enquanto só tem independente, né? A minha mãe abriu o livro... na época que eu fiz a tirinha, ainda não tava em livro, né? Foi no meu caderno. Ela olhou e falou assim, você não vai publicar isso, né? Eu falei, por que ela? Meu Deus do céu, Cora. Então, assim, às vezes eu fico pensando muito na minha mãe, que minha mãe tá achando as tirinhas, sabe? Mas, assim... É isso, tipo, eu aprendi a dividir, então aprendo a separar, né? Aprendendo a separar, pra mim, tá um pouco mais tranquilo, sabe? Entendi. Mas é engraçado até, porque esse livro que eu escrevi no PROAC, que eu levei pro FIC e tal, é um livro que eu vou me expor de uma forma que não é através do humor. Então talvez nesse eu sinta. Ele vai ter uma coisa meio tragicômica ali, sabe? Porque é uma história que aconteceu comigo e tal, dolorosa, e que eu vou tentar fazer piada, porque eu sou essa pessoa, mas em geral não vai ter piada, sabe? E essa talvez seja uma história que eu vá, tipo, falar, caraca... Estou nua. Eu acho que nesse momento eu vou pensar que eu tô nua, porque esse não tem exagero, esse vai ser realmente o que aconteceu, sabe? Então talvez esse eu sinta mais. Então vem aí. Vem aí. Em breve. Aí a gente volta a conversar quando estiver publicado, Perfeito. você conta como é que foi. Combinado. Porque... porque... velho, você se expor e se ficar, tipo, as pessoas vão julgar, né? Tipo, e elas vão dar a opinião delas, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Sabe o que é complicado? Talvez a Karina, agora eu vou chamar de Karina. Eu ainda tenho que definir minha persona física. Um dia desse eu ia me referir a você, pra Dandara, né, que é minha namorada. Eu falei assim, não, porque é a Kari. Eu pensei assim, será que ela gosta de ser chamada de Kari? Eu, tipo, tô inventando um apelido aqui pra ela agora, sabe? Tá bom, prefiro que K. Tá bom, não, Kari é mais legal. Mas K quem faz é paulista, eu sou carioca, vamos lembrar. Mas é interessante porque, tipo, você fez muito a sua relação com a sua avó e tal. Então, você não tá só se expondo, você tá expondo também a sua avó. Esse meu quadrinho, por exemplo, eu tô tendo... Eu fico muitas vezes
que eu faço? Porque eu tô me expondo e eu tô expondo muito minha família. Então, tipo, esse quadrinho talvez seja uma questão mais delicada, sabe? Porque realmente me expor é aquilo, não tem problema nenhum. Eu sei o que eu tô expondo, sabe? Eu sei que eu tô expondo, eu sei a maneira que eu tô me expondo. Agora, como a outra pessoa vai se ver exposta, eu não sei como é que ela vai lidar, sabe? Mas eu gosto muito de histórias autobiográficas, assim, porque eu acho que quando tu vê o outro sendo vulnerável, tu também ganha um consolo ali, né? Do tipo, não, tá todo mundo passando por questões assim, né? E tal, tipo, porra. Mas tem umas quadrinistas que eu fico assim, tipo, a Alison Bechdel, que, porra, ela fez, tipo, um quadrinho pro pai dela, um quadrinho pra mãe dela. E eu fico assim, mano. E ela, e assim, o que ela bota ali, tipo, ela tem o. Você era minha mãe. Não, qual é? Não sei o que você era minha mãe. Eu acho que tem esse e tem o Fan Home. Eu li o Fan Home. E assim, cara, a coragem que ela teve ali, sabe? É surreal. Eu admiro muito, ao mesmo tempo fico preocupada, sabe? Tipo, será que ela foi bem vista na família? Sabe? Você vai saber como é que foi vai a saber, recepção, né? Ali do negócio, dependendo do que ela expôs, né? Mas eu sei que, por exemplo, esse meu quadrinho, eu tive que comunicar pra minha família que eu ia fazer. Porque foi tipo, só resumindo bem, foi quando eu tinha 16 anos, eu quase morri. E foi um rolê que demorou, assim, até eu ficar bem e tal. E que envolve erro médico, envolve diagnóstico errado, muita coisa assim, mas envolve muita loucura, porque foi uma coisa no cérebro que eu tive. E é muito doloroso para meus pais lembrar, sabe? Isso tem mais de 10 anos, assim, mas é muito doloroso meus pais, meus irmãos que acompanharam muito também. Então eu tive que meio que, quase como se eu estivesse pedindo uma permissão, do tipo, vai ser doloroso se vocês reviverem essa história, sabe? Só que assim, ao mesmo tempo, eles já falaram comigo que eles ficam muito felizes de eu estar conseguindo lidar dessa forma com o que aconteceu comigo, sabe? Então, mas assim, quando eu mandei as páginas na época do FIC, eu senti, sabe, que teve tipo uma coisa, eita, caramba, bateu, assim, ficou tipo, normalmente a galera é zoeira e tal, e ficou um clima ali, sabe? Então, talvez pra minha família seja doloroso. Mas é aquilo, é um quadrinho que eu vou tentar fazer de uma forma... Eu não sei se vocês já viram, mas vocês já viram Fleabag? Eu amo Fleabag. E pra mim, o jeito que ela conta histórias tragicômicas é aquele jeito que eu quero... É a minha inspiração pra esse quadrinho. É o jeito que... Não vai ter quebra de quarta parede, é só o jeito que ela sabe lidar com notícias bizarras, sabe? Pesadas, assim. Então é mais ou menos aquele jeito que eu quero tentar colocar no meu quadrinho, sabe? Agora eu quero ser ansiosa, né? Eu também. Criou hype agora. Criou hype. Tudo Ela faz tá fazendo parte. pitching. Tudo faz parte dessa minha campanha de marketing. Tá dentro do seu planejamento, né? Exato. Na planilha lá, no Na minha Excel planilha, ali. tava lá. Esse pequeno silêncio foi todo mundo ficando apaixonado pela ideia de ler isso. Exatamente. E, gente, uma última questão aqui que você comentou. A gente houve umas conversas aí, né, uns tempos atrás, sobre mulheres publicarem, não vende, não sei o quê, blá blá blá. Bullshit, né? Muito. E assim, isso foi muito conversado na época de premiação. Sempre isso volta em época de premiação, assim. E isso que você falou, no caso, foi eu ia falar podcast, mas foi num papo, né, também. Mas assim, eu vou voltar um pouco pra questão de publicação, porque isso eu tô querendo falar há muito tempo. Só que na época que rolaram os indicados de HQ Mix e tal, eu tava fora de internet, porque eu fiquei 30 dias sem internet, que é ótimo, recomendo fortemente, gente. Eu sou uma nova pessoa agora. E eu não pude twittar, não pude comentar. Mas tem uma questão que acontece o seguinte: quando a gente não é indicada, e eu acho que isso tem a ver com venda também, por isso que eu tô falando, né? Quando a gente não é indicada, é porque a gente não é boa o suficiente. Quando a gente é indicada, é porque a gente conhece alguém do prêmio, porque alguém indicou a gente por pena, a gente isso aqui, ou seja, a gente nunca é boa. A gente nunca é boa, nunca. E aí, quando falam, por exemplo, que a gente não vende, alimenta esse discurso de tipo, mulher não é boa. Mulher não é boa porque a mulher não vende, porque a mulher não merece premiação, porque a qualidade do trabalho da mulher é muito inferior. Cara, eu discordo tanto disso, assim, os meus quadrinhos favoritos, assim, tipo, tem
sei lá, a maior parte das minhas artistas favoritas são mulheres, sabe? Sim. Então, tipo, não faz sentido, sabe? Então, e assim, falar que mulher não vende, por exemplo, quando teve esse papo, e depois eu participei de um papo, né? E foi justamente quando eu fui com uma camisa Publique Mulheres, quando eu hablei, e eu tava tremendo, vocês não sabem, eu tava tremendo. E eu falei, porque, tipo, é um assunto que me gera muita raiva, sabe? E, tipo, por exemplo, vamos pegar o exemplo da gráfica MSP, sabe? A Denise já teve reimpressão, sabe? A Denise, você, tipo, não necessariamente acha fácil, sabe? Porque, tipo, acaba, não é porque, tipo, eles não estão botando os lugares. Não, tipo, é porque, tipo, quando teve a reimpressão, foi junto com os caras que estavam publicando comigo, sabe? Então, como assim dizer que mulher não vende, sabe? E, tipo, por exemplo, ver o caso, por exemplo, de uma Aline Zuvi, que, tipo, a editora procurou ela. Se mulher não vendesse, a Companhia das Letras não ia procurar ela pra fazer, sabe? Então, eu fico, tipo, cara, mulher não vende porque você tá alimentando ainda uma ideia muito errada no mercado, sabe? Se, tipo, não houvesse... Se a partir do momento que você não chega num papo e fala que mulher não vende, já melhora bastante o mercado, sabe? Então, eu acho... E a partir do momento que você dá chance de projetos bons, que o que mais tem de mulheres serem publicados, aí você vai ver que mulher vende, sabe? Mas é porque a galera quer continuar no mesmo, sabe? Então... É isso, beleza, mulher não vende, mulher não vai ganhar nada, mulher não sei o quê, e se ganhar é por pena. Se ganhar é por... É porque a indicação, porque a indicação, sabe? Porque não sei o quê, né? Nunca realmente é mérito, pois é, tipo, então... Porque saíram os indicadores, aí começou, tipo, fulano foi indicada porque conhece gente na organização, não sei quem, porque jurada é amiga, não sei o quê. E, falta transparência nos jurados. Gente, assim, eu tenho minhas críticas às premiações em geral, assim, mas não dá pra dizer isso, sabe? Porque, assim, quanto tempo existiu essa questão da broderagem, assim, né? Do tipo, o cara ser indicado por causa do amiguinho, sabe? Não sei quem ganhar um prêmio por causa dos amiguinhos. Quanto, sabe? E aí a gente não fala nada. E aí eu vi, por exemplo, a Dani Marino falando nos finalistas do Jabuti que os jurados são homens, sabe? E tipo, por que ninguém também fala nada sobre isso? Porque vão falar quando é de mulher, entendeu? Quando a mulher estiver alcançando um espaço que era do homem anteriormente. Nossa, é verdade, os júri do Jabuti são só homens. Sim. E aí, tipo, beleza, você vê homem dessa vez reclamando? Não vê. Por quê? Porque continua aquele status quo que a gente já está acostumado, sabe? Que privilegia eles também. Exatamente, mas a partir do momento que a mulher consegue ocupar um espaço que acaba tirando o espaço de um homem, e normalmente de um homem medíocre, porque o homem medíocre normalmente consegue muito mais coisa que uma mulher genial, aí bate neles, sabe? Aí eles fazem esse tipo de comentário. Então... Acho que desculpa, gente, esse assunto eu fico com raiva. Eu só acho engraçado. De pegar a mesa e fazer assim. Nossa, total. Mas é uma visão tão limitada, né? Tipo... Cara, é porque... Mas acho que assim, eu vejo, por exemplo, até... um exemplo muito prático, assim, eu acho que ele se aplica também para os quadrinhos. Eu trabalhei na Panini, né? Com mangás lá. Eu fiz uma roda de conversa, participei de uma roda de conversa, né? Representando a Panini. E tava Devir, JBC, New Pop, José, nem lembro quem mais que tá. Todas as editoras lá, né? Todas as editoras principais. Todos homens, só eu de mulher. E eu, lógico, não que eu seja dona, não que eu fosse a dona da Panini, alguma coisa do tipo. Mas eu olhei e fiquei assim, caraca, bicho, é realmente um mercado muito machista, muito, tipo, com muito homem. E que são caras que estão, há milênios, na mesma posição, sabe? Que eles estão ali, tipo, que... Nossa, não vou tirar mérito, né, do caminho que eles trilharam, tal, não sei o quê. Mas, tipo assim, são os mesmos caras há não sei quantos milhões de tempos, sabe? Tirando os Saurus Rex que estavam andando aqui fora, eram os mesmos caras, sabe? Tipo, no mercado e tal, não sei o quê. E aí eu vejo que quadrinhos é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Sabe? Então, tipo, eu acho que tem essa coisa dessa manutenção, né? Porque os caras são acostumados que seja desse jeito. Por exemplo, eu já escutei na Panini, por exemplo, que Mulher Maravilha não vende. Mulher protagonista de herói. E eu nem tô falando de autor, hein? Não vende quando tá com uma roupinha assim, bem enfiada em lugares, né? Se tiver com decote, vende. Decote vende. Roupas que com certeza você não consegue salvar o mundo com aquela roupa, sabe? Então eles falam assim, mulher protagonista não vende.
né? Mas, sei lá, eles estavam comparando, porra, com, sei lá, Batman, nem sei o que vende lá, porque DC não era minha praia, nunca foi. E tem uma questão sobre isso também, a propaganda que fazem, né? Também. Tipo, o que eles vão investir no Batman vai ser menos do que eles vão investir numa Mulher Maravilha. Total. Então, cara, não dá. É o que a gente tava falando do cuscuz, não dá? Não tem como comparar o cuscuz paulista com o cuscuz nordestino. Não tem como você comparar essas coisas também, sabe? Nossa, eu viajei agora na comparação. Foi. Foi mal. Eu fiquei assim, nossa, dizendo que as mulheres Assim, são nossa, cuscuz isso ia pegar, voltar e conseguir costurar. Realmente. Mas eu acho que também, eu vejo muito isso mesmo, tipo, a manutenção ali de... Os caras não estão a fim de mudar, porque pra eles tá bom. Sim. Né? Pra eles tá bom. E tanto, tipo, é isso, né? Tem diversas críticas em... Quando sai alguma indicação de troféu e tal, mas, cara, quando tu olha pro lado, sei lá, só tem uma mulher indicada ou nenhuma, assim, tu fica assim... Pô, peraí, cara, não é possível. Não é possível. Cara, eu acho isso. E se você for ver, por exemplo, nas feiras independentes, você vê que, tipo, se eu não me engano, teve alguma dessas últimas feiras que, tipo, tinha ultrapassado pela primeira vez o número de mulheres selecionadas do de homem, uma coisa assim. Posso estar errada, mas eu lembro de ter um negócio assim. E você vê, tipo, se não... Assim, sempre é ou igual, ou, tipo, a diferença é muito pequena. Aí, como que você... Vamos supor, tipo, se é 50-50, assim. Como que você vai pensar? Se o mercado editorial de quadrinhos, ele é feito 50% por homem, 50% por mulher, como que só 50% consegue vender, ter premiações, ser visto? Como? Isso, pra mim, a conta não fecha, sabe? Pra mim, realmente, você tá, tipo, tapando um olho e olhando só pra uma das produções. E é exatamente isso que acontece, sabe? Pois é. Gente, tem muita coisa pra melhorar ainda, né? Baixou o clima. Tem muita coisa pra melhorar, mas é aquilo, eu fico feliz de estar podendo falar num podcast aqui a raiva que eu sinto sobre isso tudo, sabe? Eu fico... Isso, de uma certa forma, me motiva tanto. Na terapia... Movida pela força do ódio. Mas é bom. Na terapia, eu levei um dia, eu falei assim, cara, eu tenho muita raiva. E aí, por causa dessa raiva, eu fiz isso. Ela falou assim, cara, é muito doido quanto a raiva te motiva, né? Eu falei, É muito bom. eu não sei se é saudável ou não, mas... Que eu penso muito sobre a raiva. Do nada, devagar. É um sentimento que, assim... Cara, ele é um sentimento que ele é teu advogado, sabe? Tipo, ele vai ver, assim, falar, ei, tu não merece estar passando por isso, outras pessoas não merecem estar passando por isso, e eu estou com raiva, estou aqui te defendendo e tal, isso aqui. Aí eu acho incrível. Eu acho a raiva, quando bem usada, um combustível. Isso. O próximo quadrinho sobre... alguma coisa com ódio, assim, Acho legal. Interessante, achei interessante. Título Força do Ódio. Gosto. Corin Rage. Já gostei. Muito bom. Bom, meninas, contem pra gente onde que a galera pode encontrar o trabalho de vocês, ou o que vocês falam fora de podcast, né? Porque às vezes a gente também usa redes sociais pra falar, se posicionar sobre alguma coisa. Conta pra galera aí. Pode ir. Acho que foi uma escolha democrática. Assim. Pode me encontrar no Instagram, @caripola. No TikTok tá @caripola ilustra. De vez em quando eu posto coisa lá. No Blue Sky, agora eu estou usando ele. @caripola ilustra também. E geralmente eu acho que a minha produção é muito voltada, como a Thay, minha amiga, diz, que faço quadrinhos tristes, muitos psicólogos. Então, apesar de ter um humor, assim, mas muitos psicólogos usam meus quadrinhos pra repostar e ficar analisando. Eu fico, olha aí, a análise terapêutica tá paga já. Eu reflito muito sobre a vida. Inclusive, eu tenho uma newsletter chamada Tava Refletindo também. Quem quiser acompanhar. Falo sobre o processo criativo também. Vocês me acham principalmente no Instagram, atualmente, e desde sempre a minha rede social favorita, assim, de postar minhas coisas e tal. Por mais que hoje em dia o alcance não esteja muito bom, é @corotone. É sem o A. Finge que é Corotone com 2 T's e no final, Corotone, sem o A. E o mesmo @ serve para Blue Sky, que eu também tô lá. E ao contrário, quando eu tinha o Twitter, eu divagava muito sobre a vida, reclamava muito da vida e tal. Aí resolvi, depois desses meus 30 dias de férias, eu resolvi que eu não preciso disso. Quer dizer, não que alguém precise, mas assim, eu sou uma nova pessoa, entendeu? Então eu resolvi que meu Blue Sky eu só vou postar arte mesmo, porque eu tenho meu Instagram pessoal,
que eu vou reclamar lá mesmo. Então, Corotone em Blue Sky, Instagram, no TikTok eu também tenho, mas meu TikTok basicamente é o meu cachorro. O meu cachorro é o grande protagonista do meu TikTok. De vez em quando tem alguma coisa de arte, mas o Woody é maravilhoso, então ele é muito bonito. Então, toda hora eu posto do Woody lá. E é engraçado, meu TikTok não entrega arte quase. Meu TikTok só me entrega cachorro, planta e livro. É isso. Meu TikTok é muito bom. Eu amo o algoritmo do meu TikTok. E hoje em dia também obra. Não sei por que eu entrei nessa de curtir obra, assim. Vai entender. Aí, então, vocês podem encontrar isso. E assim, essa questão que você falou do que a gente quer falar e tal, eu costumo usar muitos stories do Instagram, muito pra isso, assim. Na época no ano passado, na época do HQ Miss, que divulgaram os vencedores e tinham pouquíssimas mulheres, foi uma época que eu falei bastante lá. Então, às vezes, essa minha raiva aparece ali nos stories do Instagram. E eu tô planejando fazer um vídeo contando um pouco do conceito dos meus novos produtos que eu vou levar nas próximas feiras, porque tudo tem... Eu gosto de pensar tudo que tem conceito por trás. Eu gosto de falar que eu sou artista, não empreendedora, sabe? Então, em breve vai ter um vídeo lá legal, explicativo, assim, que vai ser divertido, eu acho, eu espero. E é isso, assim. Vocês vão estar com mesa na CCXP? Sim, estaremos lá. Estaremos lá, eu estarei com meu irmão carregando caixas. Ele que acabou de descobrir por esse acabou de descobrir, que ele vai carregar caixa. Tentar usar a mão de obra do meu namorado também pra carregar. É isso. Tem jeito. Quero carregar ele não. Ele tipo, é magrinho, né? Tipo, meu irmão também é magrinho, mas assim, ele tem tipo 1,80, então sei lá, ele vai carregar de alguma forma. Então eu vou usar teu irmão também. Pode usar, ele vai adorar, Ó, Tom, você vai ser usado naquela... É jovem, gente, o bichinho é de 2001, sabe? Nossa, 2001. Novinho. Tá bom, tem que usar mesmo. Esse corpinho. E aí, Bi, novidades na tour? Não, esses dias estão de boa. Próximo evento é CXP, né? Bom, eu nunca tenho novidades, mas agora eu tenho. Ei, a Ogra. Tem a Ogra. Ah, verdade. A Ogra é dia 10 de novembro. Você vai estar lá? Vou. Eu também vou estar lá. Dia 10 de novembro, 10 de novembro, na Ugra, na Galeria Ouro Velho, né? Ouro Velho. Naquela galeria, vale muito a pena ir, sabe? É bem legal, gente, esse evento. São vários... em quadrinhos. São nem sei quantos artistas independentes com mesa lá. Muitos, sempre são muitos. É muito legal. Vale muito a Foi pena. mal, Raul, agora. Vão lá, por favor. Dito isso. Bom, eu tô embarcando ultimamente em animes que tem 15 anos ou mais. Então, você que não conhece o MDA, vai lá conhecer que a gente tá falando de alguns animes diferentes. Como Gundam, como Initial D. Coisa velha. Ultimamente falando de Paradise Kiss também. Caraca, eu li no ensino médio, Paradise Kiss. Eu lembro a capa do mangá. Eu peguei do meu amigo tinha e eu ficava lendo. Nossa, gente. É bem legal. Paradise Kiss é legal, velho. Então acompanhe o MDA que tem anime velho lá, tá pra você também. É que a gente anda na vibe que nas temporadas de anime tem tanto anime saindo, sai de 30 a 50, que a gente acaba não tendo espaço pra falar de coisa antiga, né? A não ser que seja aquela coisa extremamente popular como Cavaleiros do Dia, Sakura e tal. E agora a gente tá abrindo um espacinho pra isso, e eu gosto muito. Uma coisa que eu tava pensando é que eu queria muito reassistir os primeiros episódios de Digimon, gente. Eu vi os Digimons ali... Eu falei assim, eu tô pra fazer isso há muito tempo, porque eu lembro que há um tempo atrás eu fiz com Pokémon, eu reassisti, tipo, os primeiros episódios de Pokémon, e dá uma sensação tão boa de nostalgia que eu falei assim, eu preciso fazer isso com Digimon também, sabe? E o legal de Digimon é que quando você reassistir, o primeiro impacto que você vai ter, é zero infantil. É totalmente diferente. O pessoal tenta comparar com Pokémon. Pokémon é feito pra ser uma obra infantil. Digimon, ele fala de temas muito mais adultos, cara. Mas vale a pena conferir. Maneiro, vou reassistir aí. Tô devendo, assim. Então assista Digimon. E você... É a conclusão. A conclusão da conversa. Assista Digimon. Assista Digimon. E você... Saiba também que semana que vem, a gente já falou deles aqui algumas vezes, semana que vem voltamos com o rolê de editoras. Ai, é verdade. Tá viajando aqui, eu tô sou eu que esqueço. Ela apareceu aqui durante toda a live e você não sabia. Semana que vem a editora JBC estará aqui. A minha nossa, editora. foi uma editora. Nossa. Total. Semana que vem a JBC vai estar aí. Eu acho que Marcela Del Greco, não sei se é de Carlos Venca do marketing, mas o editor tá por aí.
Então, já programem suas perguntas para a semana que vem. Sim. Certo? No mas... Ficamos por aqui. Desculpa. É isso mesmo. Normalmente essa frase é só que eu resolvi falar. Ela anda usando minhas frases todas. É, eu tô roubando. Daqui a pouco você vai mandar o... É isso aí. Olha aí. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. このない痛みが筋書きのない物語は必要不可欠なんだ夜の海には月が居座る過ぎた苦悩を美化する島があるなら今だけ映すよ愚か者でも正直でいたいあらずが騒ぐよ譲れない光があるんだ打ち返すつもりは別にないけれどこの世界で忘れがだけになるにはまだ早い夢見がちな死にそうくないさゼロから這い上がれ空が割れたってあの世界へ行け奪いたい咎めたい許したいそんなだらしない姿で抱き合う人間ってやつが好きだこの頭の中の熱狂に着火したならとんでもないとこにまだとんでもないのについてもないのに飛んでる